Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. Mas antes de apresentar, né, antes de apresentar o nosso convidado, que ele está chegando aí. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o Facebook e o Spotify. Sigam praticamente, compartilhem. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, mega especial, que é o Andrei Schwanz. E o tema de hoje é neurociência e terapia, quando elas se encontram. Tá? E vou fazer uma pequena apresentação aqui do nosso convidado, que foi a apresentação que nós pusemos para fazer a chamada nas nossas redes sociais, tá? Que o Andrei Schwanz, além de terapeuta, é autista e pai em tempo integral de 3 crianças com espectro do autismo. Nas horas vagas, se divide entre estudos, atendimentos e mentorias. Autodidata em quase todas as suas habilidades. Utiliza a hipnose com contexto terapêutico e em suas apresentações de street hipnose, ele diz que a melhor terapia é aprender a sorrir. Andrei já fez parte da diretoria do Praticadamente, onde desenvolveu um belíssimo trabalho na criação de imagem da comunidade, com a sua equipe de design do Vaca Voa, tendo também uma participação valorosamente colaborativa junto aos grupos de estudos do Praticadamente, do WhatsApp, tá? Aproveito agora e passo a palavra para você, Andrei. É com você. Beleza. Boa noite, muito boa noite para todo mundo, tá? Boa noite. É muito bom estar por aqui, é um prazer estar aqui no PDM sempre. Eu não posso estar acompanhando sempre aqui ao vivo as lives por causa dos meus horários, no caso, né? Eu vou sempre cedo, e, enfim, tem algumas aulas durante a semana, mas eu fiz parte da criação, eu tive no primeiro encontro, a gente fez parte junto com a agência, né? Da minha esposa, a Vaca Voa, a gente criou o nome do Praticadamente, que inclusive depois pegou muito, né? Que eu vi muitos depois, muitos grupos, muitas empresas surgindo com esse nome, alguma coisa mente, fazendo essa brincadeira com mente, né? Então a gente lançou moda aqui no Praticadamente, né? Quando a gente criou o logo e tal, e tem um carinho especial pelo Praticadamente e por todo mundo que está aqui, né? Na minha opinião, Praticadamente hoje é um dos melhores locais que tem para se aprender, né? Nos grupos de WhatsApp, é um dos melhores locais que tem para você aprender, trocar experiência. Melhor forma de aprender é trocar experiências. Você não precisa passar por alguma situação, passar por alguma coisa para criar uma experiência em cima daquilo, né? Você absorvendo o conhecimento dos outros acaba sendo um caminho para você aumentar o seu nível de conhecimento. É isso aí. Bom, realmente, né? Eu sou, só para me apresentar, eu tenho alguns transtornos. Eu me descobri há pouco tempo dentro do transtorno do espectro autista, o que para mim foi um alívio, tá? Tirou um peso das minhas costas. Finalmente eu entendi porque um monte de comportamentos que eu tinha, né? Algumas dificuldades que eu tinha, dificuldade de socialização, todos os problemas que eu tinha, todas as dificuldades, quando eu soube, né, do autismo, para mim foi magnífico, tá? Tirou um peso das minhas costas. E claro, agora eu tenho as ferramentas certas, eu sei o que eu estou combatendo sempre, todos os dias da minha vida. Tenho meus 3 filhos também, um menino de 8 anos, um menino de 6, um menino de 3, os 3 já com o diagnóstico do autismo. E eles adoram, a verdade é que eles adoraram ter o diagnóstico do autismo. A gente brinca que aqui em casa, minha esposa é a única normal. A gente não sabe por quanto tempo que ela vai ficar normal com 4 autistas dentro de casa, né? Por quanto tempo essa normalidade vai continuar. Mas então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer, tá? É que realmente eu sou autodidata. Eu sempre defendi que a gente não precisa ter um diploma, a gente não precisa ter um curso de psicologia, psiquiatria, você ter
uma formação acadêmica para trabalhar como terapeuta, mas precisa estudar muito. Do mesmo jeito que, às vezes, eu passei por vários psicólogos, já passei por psiquiatras, e foram uma decepção, eu também já conheci alguns que são muito bons, e conheci pessoas sem formação nenhuma que eram excelentes. Foram excelentes terapeutas. Mas porque aqui, ó, estudavam muito, 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 muito mesmo, né? Então, agora, então eu entrei no curso, esse ano eu entrei no curso de psicologia porque eu me descobri autista, tá? Quando eu me descobri autista, eu entrei no curso de psicologia para poder, porque eu precisei dessa ferramenta para poder diagnosticar os outros também. Eu percebi o quanto foi importante para mim ter o diagnóstico, né? O quanto foi importante para mim, tirou um peso das minhas costas. Eu comecei a perceber que eu não sou assim, eu não sou atrapalhado, eu não sou desleixado, eu não sou relaxado, eu não sou procrastinador. Existem transtornos que me trouxeram até aqui. Então, eu comecei a estudar mais ainda, mergulhei mais ainda na neurociência, me inscrevi no curso de psicologia para poder diagnosticar as pessoas também, né? Então, daqui a alguns anos, vou poder estar trabalhando com isso, diagnosticando as pessoas, ajudando as pessoas nisso também. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui hoje uma apresentação sobre neurociência, tá? Neurociência é uma ciência nova, tá? Tem 50 anos, o primeiro conselho de neurociência foi criado em 1970 nos Estados Unidos, né? É muito nova, enquanto temos matemática, outras ciências que têm 2.000, 2.500 anos, a própria medicina, né? Há 2.500 anos atrás, com Hipócrates, enquanto isso, a neurociência é uma ciência extremamente nova. A psicologia em si é nova, a psicologia se desvencilhou da filosofia há 200 anos atrás, né? E há 50 anos a gente começou com a neurociência como realmente uma ciência à parte, como um campo de estudos, né? E hoje ela já se dividiu em muitas partes, né? Ela tem a parte química, biológica, matemática, tá? Tem muitos matemáticos indo para o campo da neurociência. Por quê? Para fazer modelos matemáticos, previsões. Isso é ótimo. Por quê? É muito difícil fazer experiências com neurociência, né? É caro, é muito caro fazer uma experiência com neurociência. Demanda muitos cuidados. Então, se a gente puder criar modelos matemáticos, calculando, para a gente ter cálculos, para a gente ter previsões do que acontece com o cérebro, o que acontece com os comportamentos, o que vai acontecer é que a gente vai direcionar os possíveis experimentos. São experimentos caros, difíceis, demorados, o que demandam muita capacitação, né? Imagina fazer uma cirurgia envolvendo um experimento de neurociência envolvendo uma cirurgia que custa milhões, onde você coloca um eletrodo lá no cérebro da pessoa, né? Um fiozinho de cobre lá para dar choque, estimulação, né? O Deep Brain Stimulation, né? Estimulação no cérebro em alguma parte. É uma cirurgia que custa milhões mesmo, é caríssimo, porque tem toda uma preparação, é muito caro. Então, com a matemática, com os modelos matemáticos, isso se torna mais fácil, né? Mas vamos lá, a gente não vai falar de matemática hoje, tá? Eu não quero ninguém dormindo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre neurociência e algo que a gente ainda eu não vejo muito falando, tá? Tá começando agora no Brasil, mas eu não sei falar sobre isso. Eu estou buscando bastante fora, lendo bastante artigos, bastante coisa nova. Tem muita coisa nova sendo neurociência, muita. E vale a pena a gente trazer isso, começar a trazer isso de maneira mais intensa para o Brasil. Hoje, o neuro, tudo que é neuro está sendo usado de uma forma um pouco prostituída, né? Por exemplo, a gente vê o neuromarketing, o neuro isso, o neuro aquilo. O marketing é o marketing. Trabalho com marketing também, tem a agência da minha esposa. O marketing, mesmo o neuromarketing de hoje, é o marketing que se usa há 50, 100 anos atrás já se usava. Hoje, a gente sabe, né, antes era mais empírico, a gente observava o que funcionava e o que não funcionava. Hoje a gente sabe o porquê funciona através da neurociência, mas não quer dizer que mudou. Não, continua a mesma coisa. As mesmas estratégias. Coloca o nome neuro, só fechar aqui rapidinho o WhatsApp para não ficar incomodando. Coloca o nome neuro para ficar mais moderno, mais bonito e para dizer que está vendendo algo novo. Então, assim, ó, o nome neuro está sendo um pouco prostituído. E vale a pena a gente estudar, conhecer mais, para que a gente se proteja disso e a gente divulgue a informação correta, né? Como terapeutas, como pessoas que cuidam da saúde mental, é importantíssimo a gente entender o que está acontecendo de forma macro e micro dentro do cérebro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque, inclusive, que hoje ainda muita gente acha que transtornos depressivos, transtorno de ansiedade, qualquer transtorno psiquiátrico é falta de Deus, é falta do que fazer, é falta de terapia cheia de louça para lavar. A gente ainda ouve isso. Infelizmente. A gente vai entender aqui um pouquinho por quê.
tá? Deixa eu só testar aqui se eu vou conseguir compartilhar, tá? Que assim que começou, eu caí. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, ó. Primeiro, tá? Eu vou falar um pouquinho. O que eu vou falar tá baseado em 2 livros, tá? Estão vendo a minha tela agora? Basicamente aqui, ó. Terapia Cognitivo-Comportamental, da Judith Beck. Esse livro, ele foi escrito, essa aqui é a 3ª edição do PDF, tem 700 páginas. Ele foi escrito pela Judith Beck, que é filha do Aaron Beck, que foi o cara que criou por acidente a terapia cognitivo-comportamental. Na época, terapia cognitivo, né? Ele criou por acidente por quê? Ele era psicanalista, seguia ali a escola freudiana, e quando ele, em 1952, divulgaram um artigo dizendo que qualquer terapia da fala, qualquer terapia conversada da fala, era tão eficiente quanto a passagem do tempo. Tá? Um artigo mostrando que as terapias que existiam, com as tecnologias que existiam, com o conhecimento que nós tínhamos na época, tá? Era tão eficiente quanto não fazer nada, quanto esperar o tempo passar. E aí ele ficou muito prostituto da cara, e ele falou, eu vou provar que tá errado. E ele começou a fazer um trabalho ali com sonhos, vindo bem da escola freudiana mesmo, né? E ele acabou desenvolvendo uma metodologia de teste, ele estruturou um teste, ele acabou fazendo ali o que faltou Freud fazer. Foi ali um estudo científico mesmo em cima disso. Ele acabou estruturando isso e dali surgiu a terapia cognitiva. Ele foi um acidente, ele viu que deu certo e dali, né, foi se desenvolvendo. Hoje ela é muito mais completa. Hoje, além da terapia cognitivo-comportamental, existem outras vertentes, outras correntes, enfim, mas todas que vêm dali, né, que acabaram surgindo com a psicanálise. E hoje a neurociência mostra que a terapia cognitivo-comportamental ela é considerada hoje o padrão ouro para a terapia da fala, como terapia da fala, e a neurociência vem comprovando que o Aaron Beck foi testando na época lá, principalmente exames de imagem, né? Um outro livro importantíssimo, tá, que eu recomendo é esse aqui, ó, são 1000 páginas, Neurociências. Esse é a Bíblia da Neurociência. Ele tem uma linguagem fácil no começo e depois vai complicando um pouco. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Um pouquinho do que eu vou trazer aqui tá nele, tá? Então, se alguém quiser ler, se alguém quiser ficar fera em neurociências, esse livro. São 1000 páginas, mas vale muito a pena a leitura, tá? Vale muito a pena mesmo. Inclusive, essa imagem aqui, ó, da capa, é uma imagem no cérebro funcionando, tá? Tem algum contraste ali, né? Cada cor tem uma parte do cérebro funcionando e tal. É um cérebro real funcionando. É uma imagem incrível, né? É a tecnologia mostrando, né? A tecnologia podendo direcionar as formas terapêuticas para que a gente receba o paciente e cuide dele da melhor maneira possível, para que a gente possa realmente cuidar dele com um embasamento científico, né? O que é a melhor forma. Agora, vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre neurociência, tá? Eu adaptei aqui, ó, tem uma apostila dos treinamentos que eu dou, eu adaptei ela, resumi ela um pouquinho para a gente conversar hoje, tá? Porque se deixar, eu vou falar por 4, 5 horas, eu vou abrindo um parênteses aqui, vou abrindo outro, e vou abrindo outro, lá no final eu volto para o começo. Mas a gente vai dar uma volta enorme, porque eu gosto muito de explicar, tá? E essa é uma característica do autismo, tá? Eu sempre considerado chato por isso. E hoje eu sei o porquê. Porque eu quero os detalhes, eu quero explicar os detalhes, porque eu também quero saber. As pessoas querem saber, tá, o cérebro funciona assim? Mas aí eu quero explicar para elas os detalhes, como é que funciona. Mas vamos lá. Como eu sei que vocês querem saber os detalhes também, né? Eu fico mais à vontade aqui para encher vocês de informação, tá? Enfim. Um detalhe. Tudo que eu falar aqui, tá? Não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Duvidem de tudo que eu for falar. E vão pesquisar, tá? Vão pesquisar. Será que o André falou certo? Será que ele não se confundiu? Será que ele não falou errado? Será que ele está falando a verdade? Será que ele não contou um monte de mentira? Tá? Toda informação que chega para mim, eu vou questionar. Eu vou procurar o porquê que ela é falha, o porquê que ela está errada, para ver se eu acho erros, para ver se alguém já achou erros, porque aí eu vou saber se essa informação realmente é de qualidade ou não. E vamos lá. Para que serve a neurociência? Para que serve isso? O que é essa nova ciência? Bom, como a gente vê, como vemos, ouvimos, por que sentimos prazer, nojo, raiva, como pensamos, qual a natureza da loucura? A mente realmente existe, tá? E olha só, eu vou falar para vocês que hoje, assim, ó, eu não acredito mais em livre-arbítrio. Eu não acredito mais em livre-arbítrio e isso começou a mudar depois que comecei a estudar mais a fundo neurociência, tá? Hoje, eu não acredito mais em livre-arbítrio. Nossas escolhas não são nossas. A gente faz as escolhas que a gente pode, achando que são nossas. Mas essa é uma opinião minha, e aqui a gente entra num campo mais filosófico,
o qual eu adoro discutir, a gente poderia, assim, ó, marcar outro dia e passar umas 4, 5 horas conversando sobre isso também. Mas vamos lá. Essas são as respostas, algumas das respostas que a neurociência tenta encontrar. A maioria ainda não achamos completamente. E por quê? Ciência não busca resposta. A ciência busca uma pergunta melhor. Quando a gente encontra uma resposta, a verdade é que a gente chegou numa pergunta melhor. Tá? A gente tem uma nova pergunta. E esse é o segredo da coisa. A gente vai ter cada vez respostas mais completas, mas não tem uma resposta final. Falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né? Olha só. A gente precisa voltar ali um pouquinho. Esse aqui é Sócrates, nosso amigo Sócrates, não aquele que jogou no Corinthians, né? Mas um que veio um pouquinho mais tempo atrás, né? 2.500 anos. A gente precisa entender um pouquinho o passado para entender como a neurociência funciona, tá? Por exemplo, assim, ó, foi lá em Sócrates, né? Era um grego da alta classe, não podia trabalhar, era feio trabalhar, né? Quem precisava trabalhar para sobreviver era considerado uma pessoa ralé, era ralé, né? Então, quem era, assim, a nata da nata não trabalhava, eles ficavam pensando sobre a vida. Sócrates quebrou isso porque ele era pobre e ele começou a ensinar as pessoas, ele começou a aprender e ensinar as pessoas, né? Então, lá nessa época, as pessoas começaram a surgir os primeiros questionamentos, né? A galera tinha tempo de pensar e começou a surgir os primeiros questionamentos sobre a mente humana. O que é a mente humana? Então, os gregos, eles pensavam na psique humana, que a psique significa alma. Esse conceito foi utilizado pela Igreja Católica 1000 anos depois de Sócrates para definir uma alma, né? E ali por volta de 400, né? Santo Agostinho definiu a alma, ele buscou Sócrates, Platão, né? E Aristóteles. Sócrates não tinha nada escrito, né? Então ele foi em Platão e Aristóteles para buscar o conceito de alma. Então, a alma que eles estudavam na época é o que a gente chamaria de mente hoje. Então, vamos lá. Ó, 2.500 anos, levou 2.500 anos para a psicologia se separar da filosofia. E faz 50 anos que a neurociência se separou da psiquiatria e da psicologia. Tá? É muito nova mesmo. Então, a neurociência ela vai estudar o sistema nervoso e ela serve de base para diversas áreas do conhecimento. Ela serve de base para o marketing, ela serve de base para a área corporativa, para fazer a galera produzir mais, melhor e de forma feliz, para a galera fique feliz. Ela serve em diversas áreas, né? E é muito importante que ela tenha essa função. Agora, o sistema nervoso, quando a gente lembra, assim, é muito comum que as pessoas pensem em neurociência, pensar no cérebro, mas ela estuda, né, todo o sistema nervoso, vai desde o sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, né? Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, nós vamos falar um pouquinho no cérebro, na região ali, né, no nosso cabeção. No contexto histórico, lá na antiguidade, a galera usava trepanação, que era furar, aqui tem um furinho, né? A galera furava o cérebro para aliviar problemas mentais, dores de cabeça e tirar demônios, né? Até hoje tem gente que faz isso, tá? Tem gente que faz isso e diz que é muito bom e tal, é claro, né? Hoje não tem ali um motivo do ponto de vista neurocientífico, neurológico, da medicina, não existem motivos para fazer trepanação, né? A não ser quando a pessoa tem um inchaço, alguma coisa que ela precisa tirar um pedaço do osso e depois colocar uma prótese para proteger, né? Já conheci pessoas que fizeram isso. Enfim, na época, era loucura. O cara tá vendo coisa. O cara é louco? Tá possuído? É um demônio. Vamos tirar o demônio do cara. Abre a cabeça dele e tira o demônio dali, né? Era o que fazia. Vamos lá. Então, aqui. Agora a gente sabe tudo? Não, a gente não sabe tudo. A neurociência tem muito para descobrir e vale ressaltar que ela não traz respostas, tá? Ela traz perguntas melhores. A neurociência é muito ampla. Deixa eu desligar aqui o alarme. Beleza. Vamos lá. A neurociência ela é muito ampla, ela se divide em muitos campos de estudo. Olha o erro aqui de digitação. A gente vai falar um pouco sobre a neurociência molecular e daqui a pouco eu vou explicar, tá? Não se preocupem, vocês não vão dormir. Eu vou chegar ali na neurociência molecular e ela é bem legal, tá? Então, comportamental e cognitiva. A gente vai falar um pouquinho disso, por que a neurociência é tão importante. Vamos lá. A gente pode dividir a neurociência em experimental, clínica e teórica. Para frente. Tá? Isso aqui, ó, quando eu dou os treinamentos, isso aqui leva horas, tá? Porque... Opa, aqui. Leva horas, por quê? A gente precisa parar em cada tópico, mas hoje, infelizmente, a gente não tem esse tempo, então a gente vai acelerar, porque eu quero chegar num ponto específico. Aqui é o cérebro, né? Como seriam as partes dele, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, cerebelo, lobo temporal, e aqui a medula saindo, né? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, seriam as saliências, no caso, né? Onde tem esse sulco aqui, ó, as saliências que dividem as partes do cérebro. Nós temos duas saliências, né? E os lobos.
Só que nós não queremos falar sobre o macro, nós vamos falar sobre o cérebro micro. Mas olha só, eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês, tá? Dois cérebros. Por que que se pensava, e muita gente diz ainda, que problemas psiquiátricos, psicológicos, é falta de Deus, é falta de moral, é falta de ética, por causa disso aqui. Há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, a pessoa morria, a pessoa era louca, morria, abre o cérebro dela, a gente ia comparar. Por exemplo, um desses cérebros aqui tem uma doença, ele tem Alzheimer, e o outro é um cérebro saudável. Eu vou pedir para vocês colocarem ali, ó, se quiser só abrir o microfone rapidinho para dizer qual que é o saudável, se é 1 ou 2, ou quiser escrever ali para mim no chat. A Marcia está falando que é 1. Vamos lá, eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, então se quiser escrever no chat ali, ó, só para mim saber. Vamos lá, eu vou abrir o chat aqui. Vamos lá, cambada. 1. Qual é o saudável? Você está perguntando qual é o saudável? Qual é o saudável? Aparentemente o 1 parece ser mais saudável, né? Perfeito, perfeito. E realmente, olha só. Aqui, ó. Um cérebro saudável e um cérebro com Alzheimer. Ele é murcho, ele é enrugado, ele é murcho, seco, né? E o que que acontecia? Há 200, a 300 anos atrás, não sabia o que era Alzheimer. Mas uma pessoa começava a desenvolvia as características, desenvolvia os sintomas, quando abriam a cabeça dela, abriam o cérebro dela, depois que ela falecia, iam ver o cérebro dela, não estava estranho. Agora, uma pessoa que tinha depressão, morreu, ela tinha depressão, ela não tinha outro problema. Abria o cérebro dela, estava normal, era um cérebro saudável, olhando de forma macro, né? Então, se não tem nada no cérebro, é um problema de moral, é um problema espiritual, tá? Mas não tem nada biológico no cérebro. Era o que se pensava. É claro que a ciência evoluiu, né? Então, não existe certeza na ciência. Só que na época o conhecimento, né, era limitado pela tecnologia. Hoje nós temos muita tecnologia, né? A gente consegue ver uma estrela a bilhões de anos daqui. A gente consegue ver também um neurônio, daqui a pouco a gente vai ver um. Então vamos lá. O que que isso aconteceu? Bom, teve um cara que o cara começou a pensar, peraí, ali no final ali na época da Revolução Francesa, ali a ciência deu um salto, né? Até ali a igreja limitava muitos trabalhos científicos e tal, então não se podia muito expressar, porque senão você ia para fogueira, você morria. E na Revolução Francesa foi um divisor de água, né? Tanto que até a Revolução Francesa ali, 1700 lá vai a pedrinha, a Idade Média, a partir dali, né, a Idade Moderna. Então, ali um cara chegou e falou assim, olha, isso é problema, tem alguma coisa biológica acontecendo no cérebro. Tem algo acontecendo ali dentro. Isso não é espiritual, isso não é falta de moral. Tem alguma coisa acontecendo ali dentro. Porém, ainda hoje, 2022, tem gente que acredita que é falta de Deus, que é falta do que fazer, que é preguiça, tá? E não, é o cérebro. É uma circuitaria do cérebro que está funcionando errado. E a gente, como terapeutas, a gente consegue modificar o funcionamento dessa circuitaria conversando com a pessoa. É isso que a gente vai falar hoje. Tipos de neurônios, tá? Agora a gente vai começar a ir um pouquinho para o micro. Nós temos o bipolar, tá? Não é de pessoas que têm o transtorno afetivo bipolar, tá? É porque ele tem 2 polos aqui, né? Ele tem 2 saídas dendríticas, no caso, né? O multipolar, ele tem vários espinhos dendríticos aqui. E o pseudonipolar. Nós vamos falar um pouquinho mais do multipolar hoje, tá? Aqui, ó. Aqui é uma imagem real de neurônio. Esse aqui são neurônios, são vários neurônios, tá? E aqui, ó, estão vendo que por aqui, ó, deixa eu ver, vamos ver se eu consigo botar a flechinha. Aqui. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Vocês conseguem enxergar essas bolinhas? Conseguem ver bem? Essas bolinhas aqui no fio, tem várias bolinhas, não tem? Aqui, perfeito. Essas bolinhas são botões sinápticos. É ali que acontece as sinapses, tá? Cada neurônio tem muitas sinapses, tem muitos botões sinápticos. Esse botão sináptico, ele está se ligando com outro neurônio, tá? Então, agora a gente vai para isso aqui, ó. A gente tem esse risquinho aqui, ó. Eu preparei esse risquinho aqui, ó. Nós estamos vendo vários neurônios. A gente vai para esse risquinho aqui. Mas antes, eu queria falar um pouquinho para vocês. A gente só consegue ver o neurônio hoje por causa de uma briga entre cientistas, vocês sabiam? Quando o Santiago Ramon e Cajal e o Camilo Golgi, talvez vocês lembrem do Camilo Golgi pelo complexo de Golgi que a gente vê na escola, mas o Camilo Golgi e o Santiago Ramon e Cajal, eles, o Camilo Golgi dizia que a gente tinha só um neurônio, ele acreditava que a gente tinha neurônios, mas ele dizia que a gente tinha só um único neurônio no cérebro, né?
Enquanto que o Santiago, Ramon e Cajal defendia que a gente tinha bilhões de neurônios. E eles brigavam por isso, tá? Eles brigavam muito por isso, publicamente. Só que olha só, o Camilo Golgi, ele desenvolveu um método com nitrato de prata para conseguir ver. Você conseguia ver, você cortava uma lâmina, pingava nitrato de prata e você conseguia ver o neurônio. O Santiago, Ramon e Cajal, ele melhorou essa técnica e, com a técnica que o adversário dele criou, o que ele fez? Ele provou que o cara estava errado. Ele provou que nós temos bilhões de neurônios. O que aconteceu? Os dois ganharam o prêmio Nobel, os dois foram laureados com o prêmio Nobel, e na cerimônia eles não se falaram, eles eram inimigos mortais. Graças a Deus. Vamos dizer assim, né? Que bom que eles eram inimigos, tá? Porque se eles não fossem inimigos, talvez eles não tinham se empenhado tanto, e hoje a gente não saberia tanto, porque eles teriam deixado passar ali alguma coisa. Ainda bem que eles foram inimigos. Bom, e agora vamos lá. Eles conseguiram identificar essa parte aqui. Agora nós conseguimos ir muito mais além. E eu vou para esse risquinho aqui, ó, pequenininho. Tem selecionado aqui, ó, nós vamos para aquele ali, tá? Ali, ó, tá vendo a flechinha ali? É para aquele risquinho que nós vamos falar de um botão sináptico só. Aqui, ó, isso aqui é um botão sináptico, tá? É uma imagem, é uma arte desenhada, não é real, né? Mas aqui é um botão sináptico e ele está liberando aqui, ó, o pré-sináptico, esse de cima, ele está liberando os neurotransmissores e o pós-sináptico vai receber. E nós vamos falar sobre ele, tá? E por que a gente se comporta de algumas formas graças a essas sinapses. Bom, vamos lá. É aqui que a gente vai ficar. Nós vamos parar um tempo nessa arte aqui, tá? Bastante tempo. Se vocês pesquisarem, tá? Até tem eu roubei essa imagem aqui, ó, de um artigo que explica muito bem isso, um artigo em português que eu encontrei ainda. Bem legal mesmo, tá? Depois, se alguém quiser, me avisa que eu passo. Vou molhar um pouquinho aqui a garganta. E vamos lá. Bom, no cérebro, a gente tem os neurônios fazem as conexões, os botões sinápticos, né? E aqui a gente está olhando um botão sináptico, tá? E agora eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Por quê? A gente vai falar sobre comportamentos, tá? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre plasticidade. Tem dois tipos de plasticidade, tá? Tem a plasticidade ativa e a passiva. Qual que é a diferença? Crianças têm plasticidade passiva, perdão. Elas não sabem por que elas estão aprendendo as coisas, elas não sabem como elas estão aprendendo as coisas. Se você perguntar para uma criança como ela aprendeu a falar, ela não sabe dizer, mas ela aprendeu, observando. É uma plasticidade passiva. Existe muita plasticidade neuronal numa criança, porque ela tem que aprender, ela tem que perceber o mundo ao redor dela, né? Então, agora, pega uma criança de 5 anos, 6 anos, e leva para morar em outro país, ela vai aprender a falar, assim, em 6 meses ela vai falar a língua daquele país. Por exemplo, meus filhos estão aprendendo a falar mandarim. Eu acompanho a aula deles, o professor vem aqui em casa, eu acompanho a aula deles, e eu esqueço algumas coisas e eles lembram. Às vezes eles esquecem, mas eles, com pequenos estímulos, eles conseguem lembrar de maneira muito fácil. Eles conseguem falar melhor do que eu o mandarim. Eu falo algumas palavras, mas eles conseguem falar melhor do que eu, né? E se eles fossem morar para a China, em 6 meses, eles falariam mandarim perfeitamente, tá? O meu filho do meio, tem 6 anos, ele está com dificuldade, a gente está treinando para ele aprender a falar o R e o L dentro das sílabas, né? Claro, ele fala caro, ele não consegue falar o claro, a gente está treinando isso e tal. É normal, mas o que acontece? Se eu levar ele para morar na China, 6 meses, 1 ano, ele não vai mais aprender a falar essas sílabas. Porque essa é a hora da plasticidade passiva acontecer. No caso dele, a gente está forçando um pouquinho mais, então a gente está indo para ativa, para treinar. Se ele for morar na China, onde o pessoal não fala o R no meio das palavras, ele não vai aprender a falar o R nem na fase adulta. Ele vai sempre ter sotaque em português. Então, porque ele está agora na fase passiva. Se ele perder essa fase, ele não vai, e ele tem essa dificuldade, esse atraso, pequeno atraso, ele não vai conseguir recuperar depois de adulto. O professor de mandarim deles mora no Brasil há 20 anos, 21 anos, e ele ainda fala com um sotaque bem forte, né? Ele tem dificuldades. Os meninos brincam, né? Professor, fala, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ele fala, mas ele tem dificuldade de falar o R. Enfim, então, essa é a plasticidade passiva. Como a criança aprende, né? Ela está sempre aprendendo muito, 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 muito. Tem muita plasticidade passiva acontecendo, tá? E até pouco tempo atrás, até 1990, se acreditava que, depois dos 25 anos, não tinha plasticidade no cérebro. Hoje a gente sabe que tem, mas é uma plasticidade ativa. Ali pelos 9 anos, a criança dá uma parada, ela tem ali uma pausa, tá? Essa plasticidade dá uma diminuída e depois ela volta a acelerar. Mas aos 25 anos, em média, a gente considera que a plasticidade passiva acabou. O nosso cérebro fica maduro até ali. A última parte a ficar madura é o nosso córtex pré-frontal.
que é o que faz a gente tomar boas decisões. Nos adolescentes, a parte que substitui o córtex pré-frontal é o estriado, fica mais ou menos do lado. O estriado, olha só como a biologia é sacana. Por que adolescente é impulsivo? Né? Porque o estriado é a parte responsável pela recompensa, pelo sistema de recompensa. Enquanto o córtex quer quem diz assim, olha, não anda muito rápido, porque é perigoso, você pode acidentar. O córtex está ali ainda de passageiro, está se formando, né? Ah, os amigos chamam, vamos lá, vamos encher a cara, vamos beber até cair. Aí o adolescente, ele é muito, muito importância que os pais pensam, né? Ele vai com mais facilidade, ele tem esse impulso mais forte de ir. Por quê? Porque o estriado é que está, não, eu vou porque vai ser divertido, eu vou estar com a galera. E o córtex que deveria estar falando assim, é o anjinho e o diabinho, né? O córtex é o anjinho, né? Enquanto o estriado é o diabinho ali, eu falo, vai lá, dane-se depois, vamos lá agora, o importante é agora. Enquanto o córtex pré-frontal é o que estaria dizendo assim, ó, não, calma, cara, olha só, isso pode dar problema, já pensou, teus pais vão brigar contigo. Enfim, ali pelos 25 anos, mais ou menos, o nosso córtex pré-frontal, ele tá maduro, tá? E aqui tem um detalhe importante, essa já é uma parte do macro da neurociência, a gente não está vendo mais o cérebro todo, estamos vendo partes, né? Mas ainda é macro, que explica o porquê que a maioria dos transtornos depressivos, depressão, ansiedade, acontecem na adolescência, no final da adolescência, 15 anos, principalmente 17 anos para cima, início da fase adulta, tá? Você é uma criança de repente, no outro dia você é um adulto, o mundo te trata como criança num dia, no outro dia te trata como adulto, e você não sabe lidar com isso, e o teu córtex pré-frontal, que é a parte que deveria regular isso, regular suas emoções, ele está ali, ó, perdido, ele está ali, ó, eu não sei para onde eu vou. Quem está regulando ele é o estriado, o que é um problema, tá? Por isso que muito adolescente, muito adulto jovem desenvolve transtornos, tá? E que bom que hoje a gente fala disso. A gente fala muito, na minha época não tinha isso. Tinha, mas não se falava. Né? Um adolescente, há 30 anos atrás, aqui na minha região, hoje ainda, mas assim, há 30 anos atrás, se um adolescente chegasse e falasse assim, pai, eu acho que eu tô com depressão, o pai ia dar um tapa na orelha e falar, depressão é o cacete, vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar que não tem depressão. Ele ia ter, por muitos anos, mas ele ia esconder essa depressão e ele só ia buscar uma ajuda depois de muitos e muitos e muitos anos, quando ele já não tinha mais plasticidade passiva, ele só tem plasticidade ativa. E aí qual que é o problema? Plasticidade acontece? Acontece. Descobriram isso por volta de 91, mais ou menos, né? Com testes em macacos e tal. Só que o que é a plasticidade ativa? Eu preciso de foco. Eu vou aprender a falar mandarim com os meus filhos. Eu preciso assistir vídeos em mandarim, eu preciso conversar em mandarim. Se eles só fizerem a aula, eles vão aprender muito mais fácil do que eu. Eu vou precisar conversar, eu vou precisar treinar, tá? Eu quero... eu te amo, Uani, né? Em mandarim. Eu tenho que falar. Tchau, Tatien. Eu preciso falar. Se eu não falar, tá, então é assim que se dá tchau, é Tatien. Ok. Eu quero pegar um ônibus, quero tomar um café, quero comer. Posso ganhar arroz, vou tomar água. Eu preciso treinar, enquanto eles aprendem muito fácil, porque eles têm a capacidade passiva. E eu tenho que focar, eu tenho que saber, é isso que eu estou falando. Eles não precisam fazer isso, porque eles têm a capacidade passiva e eles aprendem sem saber que estão aprendendo. Se eles focarem, então, aí eles vão longe pra caramba. Muito mais fácil do que a gente. Mas então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Quando a gente foca muito, nós adultos estamos focados, né? Ou até ali já no final da adolescência, a gente vai falar o que acontece aqui, ó, no botão sináptico, tá? Pessoal, se alguém for tendo dúvida, quiser perguntar alguma coisa, ou estiver chato demais, vai falando aí que eu vou tentando dar uma animada a mais, tá? Mas vamos lá. Se estiverem curtindo aí, também deem um ok aí para mim saber que tá legal. Senão, já avisem também para mim saber que não tá legal, tá? Então, vamos lá. Eu adoro isso, tá? Para mim, eu tô em casa, eu tô me divertindo. Eu aprendi isso aqui estudando sozinho. E por que eu digo, eu sou autodidata na maioria dos meus conhecimentos, porque eu sou, por causa do autismo, eu tenho hiperfocos. E um dos meus hiperfocos é estudar. Eu quero estudar, eu quero estudar. A Marcinha falou que tá super curtindo, então eu vou por ela, hein, pessoal? Então, olha só, eu quero estudar, eu quero conhecimento. A minha dificuldade, a semana tem provas da faculdade, amanhã tem prova, quarta tem prova, quinta tem prova. Eu ainda não estudei para as provas direito, tá? Eu vou dar uma revisada amanhã e tal, mas eu não estudo. Por quê? Eu não quero estudar o básico. E isso é um problema do autismo, eu tenho que corrigir isso, comportamental. Agora eu sei o que acontece no meu cérebro, então eu não posso mais dizer, eu sou assim. Não, porque eu sei o que acontece no meu cérebro. Então agora eu tenho responsabilidade, eu sei como mudar esses comportamentos.
Então, né, eu preciso me preparar melhor, eu preciso parar de procrastinar, né? Enfim, então, agora vamos lá, vamos falar o que que acontece, tá? No botão sináptico. Eu vou falar alguns nomes para vocês que vocês não precisam gravar hoje, tá? Quando eu dou os treinamentos, isso aqui, ó, essa parte que demora, tá? Demora muito quando eu dou os cursos para a galera, para quem eu dou treinamento, isso aqui, ó, a galera tem que saber na ponta da língua, tá? O que que é o receptor AMPA, o que que é o receptor NMDA, o que que é o glutamato, como é que funciona um remédio, como é que ele vai agir, por exemplo, assim, ó, fluoxetina, paroxetina, eu já tomei esses remédios, ele leva 2 a 4 semanas para agir. Por que que acontece isso? Por que que dá um pico de ansiedade antes e depois você estabiliza? Porque ele age em neurotransmissores modulatórios, no caso, né? São a dopamina, a serotonina, enquanto que outros remédios, tem alguns remédios que são bem mais rápidos, que eles agem nos receptores GABA, nos neurotransmissores GABA, né? Que são muito mais rápidos. Glutamato, que é o que a gente vai ver aqui, que são muito mais rápidos. Então, tem remédios, esses dias alguém perguntou ali no PDM sobre acetamina, né? Ou ketamina. A acetamina, ela faz efeito em 40 minutos. Ela é um anestésico veterinário e descobriram que em dose subanestésica ela serve como antidepressivo. Não pode ser usada em qualquer lugar, ela é injetável, mas assim, ó, ela age, aqui onde eu vou explicar para vocês, os receptores, em 40 minutos, tá? Enfim, ela gera ali, vamos dizer assim, ó, uma confusão, né, mental, e você consegue tratar, tem muitos resultados bons para depressão, ansiedade e tal, né? Precisa de mais estudos ainda, doses mais seguras, mas é bem legal, bem promissor. Agora vamos lá, vamos falar do receptor aqui. Olha só, eu trouxe essa imagem aqui, ó, para a gente falar sobre como que um comportamento, tá? Como que um comportamento ou um pensamento vai modificar o nosso cérebro, vai gerar plasticidade, neuroplasticidade no nosso cérebro, né? Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, a gente tem um terminal pré-sináptico, esse aqui vai emitir a sinapse. A sinapse é o espaço entre os neurônios. Alguns são encostados, eles não têm a sinapse, eles são ligados direto. Os mais importantes aqui para nós são os sinápticos, onde tem a fenda sináptica, tem o espaço, né? Então, vamos lá, olha só. Ele vai liberar o glutamato, né, que é um tipo de neurotransmissor que tem em excesso no nosso cérebro e precisa disso. Ele vai liberar aqui o glutamato. Aqui, olha só, alguém falou que deve ser só dirigido pelo psiquiatra, só em crises. Na verdade, assim, ó, sobre a ketamina, acho que é isso, né? Sobre a ketamina, é mais ou menos assim, ó. Ele precisa ser não pode ser por qualquer psiquiatra, não pode ser qualquer médico, tem que ter um ambiente seguro, porque assim, ó, é como ele é considerado uma anestesia ainda, né? Então a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, tem que ter ali um suporte mínimo de vida se precisar. É como a pessoa tomar uma anestesia. Precisa ter um suporte mínimo ali, né? Não é em qualquer lugar, não é em qualquer consultório. Nos Estados Unidos, tem a ketamina em spray, tá? Então, você compra no spray ali, usa uma vez por mês, eu acho que é, se não me engano. Porém, ela é muito menos efetiva do que a ketamina injetável, tá? Ela não tem uma eficácia tão grande. Porém, como a ketamina ainda não se tem a dose certa para dizer, ó, essa é a dose mínima que vai dar resultado. Ou essa é a dose máxima, a partir daqui tu está prejudicando. Mas tem muito potencial. Agora vamos lá. Olha só. Aqui, ó, o terminal pré-sináptico, quando acontece alguma coisa, ele vai liberar, né, uma sinapse, ele vai liberar os neurotransmissores. Nossas bolinhas verdes aqui, ó. Depois eu vou até mostrar uma animação para vocês. Ele vai liberar aqui os neurotransmissores que vão se ligar com os receptores AMPA, que são esses azulzinhos aqui, ó, tá? Vai se ligar com os receptores AMPA, esses azulzinhos aqui, aqui, aqui. E esse aqui é o NMDA e nós vamos falar sobre ele, tá? Bom, quando eu libero aqui uma quantidade suficiente de neurotransmissor, que é o glutamato, né, uma conexão sináptica glutamatérgica, ele vai começar a entrar aqui, ó, ele vai abrir esse canal, o canal AMPA, o receptor AMPA, e vai começar a entrar o neurônio, Quando entra o neurônio, o que acontece? Tem um impulso elétrico dentro do nosso cérebro, dentro do neurônio, né? Aqui, ó, tá com uma corrente elétrica de mais ou menos 20, mais ou menos 30 milivolts. Quando entra o neurotransmissor, começa a sair sódio daqui. O sódio vai para fora, vai saindo. E essa corrente elétrica, tá? É o potencial de ação que a gente chama. Essa corrente elétrica de menos 30 milivolts, ela vai para 90 milivolts e depois começa a cair. Quando ela sobe, começa a cair o sódio, para dar uma equilibrada. É o sódio que vai fazer, o sódio, o cálcio, o potássio, que vai fazer ter essa corrente elétrica dentro do nosso cérebro. É a mesma corrente elétrica que a gente tem na tomada. É claro que muito menor, né?
Mas assim, ó, isso vai ter uma corrente elétrica, tem uma reação química ali, ele começa a liberar sódio e fica positiva para mais 90, mais ou menos aqui, o potencial de ação. E aí o que acontece? Quando entra uma quantidade, sai uma quantidade suficiente de sódio e entra uma quantidade suficiente de glutamato, esse receptor aqui, ó, o NMDA, ele abre. E aqui tem um bloqueio nele, para ele não abrir. Aqui tem uma molécula de magnésio. Quando entra neurotransmissor suficiente, esse magnésio é expulso dali. Ele expulsa o magnésio e começa a entrar cálcio por ali. Só que aqui não é para entrar nada, tá? O ideal é que não entre. Mas ele começa a entrar cálcio. Esse cálcio, ele entra dentro da célula e ele começa a reagir com o nosso DNA. O que acontece? Ele produz mais um receptor de AMPA, mais um, dois, três, vários receptores AMPA. E esses receptores AMPA vão se fixar aqui, ó, na membrana do botão sináptico. Aí o que acontece? Antes a gente precisava, por exemplo, assim, ó, de 15 moléculas, um número aleatório, né? De 15 moléculas para essa conexão aqui, ó, acontecer. A gente precisava de 15 moléculas de glutamato. Agora, como a gente tem mais receptores AMPA, essa conexão, ela está mais sensível. Então, a gente precisa de menos glutamato para entrar o suficiente para abrir de novo aqui o NMDA para gerar mais receptores AMPA. E o que é isso aqui? Você já deve ter ouvido falar sobre lei de Hebb, Donald Hebb. Isso é a lei de Hebb. Neurônios que disparam junto se conectam. Tá? O Delisla fala muito sobre isso. Nas lives dele, tá? Eu já vi alguns vídeos dele, assim, algumas lives dele, né? Ele fala muito sobre isso aqui, tá? Sobre a lei de Hebb. E é isso que acontece. Isso aqui está acontecendo em vários neurônios ao mesmo tempo, tá? Milhares de neurônios ao mesmo tempo. Tá, mas por que eu estou falando isso? Imagina o seguinte, imagina que nós estamos trabalhando e tal, e estamos estressados, daí o André fala assim, Andrei, vamos lá tomar uma cerveja hoje? Vamos. Eu estou estressado, vamos tomar uma cerveja. E eu fui tomar uma cerveja com o André. E aquilo foi gostoso, foi divertido, foi muito bom. Quando isso aconteceu, tá? Eu tive esse potencial de ação. Quando eu pensei, opa, quando eu senti aquele prazer de tomar cerveja, aconteceu isso aqui, ó. Liberou os neurotransmissores suficientes, tá? E abriu aqui, ó, expulsou aqui, ó, abriu o canal NMDA e gerou mais receptores AMPA. Ou seja, na próxima vez que o André falar para mim assim, Andrei, vamos tomar uma cerveja? Eu vou aceitar mais fácil, porque eu estou mais sensível a esse estímulo. Vocês perceberam? Um estímulo externo, o André falou assim, Andrei, vamos tomar uma cerveja? Bora, que eu estou estressado, eu preciso. Vamos lá. E a gente foi tomar uma cerveja, aquilo é bom. Olha só, o sistema compensatório. O sistema compensatório, tomar cerveja é bom. Então, aqui eu sinto um prazer. Isso aqui, ó, tá modificando os meus neurônios. Eu estou tendo uma plasticidade neuronal. Na próxima vez, o André vai falar assim, Andrei, vamos tomar uma cerveja? Pô, mas hoje eu não estou tão estressado. Mas tomar uma cerveja é bom. Vamos tomar uma cerveja, André. Vamos lá. Beleza. E cada vez mais, e cada vez mais. E isso aqui vai encher de receptores AMPA. Só que isso aqui vai acontecer em um monte de neurônio. Lei de Hebb. Todos esses neurônios vão disparar junto, né? E aqui, ó, é aquele caminho na grama, todo dia no mesmo lugar na grama. Aquilo vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, e mais intenso. E é isso aqui, tá? Lei de Hebb. Isso aqui vai ficando mais sensível, mais sensível. Eu preciso de cada vez estímulos menores. E aí, se eu não tenho sistemas compensatórios saudáveis, tá? E aqui a gente começa a entrar nos transtornos, né? Eu não tenho um sistema compensatório saudável. Então, assim, ó, nossa, eu vou para casa, eu estou estressado com meus filhos, porque aquela barulheira e tal. Meu Deus, eu briguei com a minha esposa e o trabalho está tenso. Quer saber, André, vamos tomar uma cerveja? Aí não é mais ele que me convida. Agora o estímulo já é menor. E beleza, e eu não tenho um sistema compensatório ainda saudável. Então eu começo a usar a cerveja. Daqui a pouco, André, vamos tomar uma cerveja? Ah, não, André, hoje eu não vou. Putz, eu vou, sozinho. E vou indo. Daqui a pouco eu não preciso mais. Eu passei na frente do bar. Nossa, putz, tomar uma cerveja hoje. Ver o bar, ver a lanchonete, ver o barzinho, já vai me lembrar daquilo. Já é um estímulo para acionar aqui, ó, esses receptores, para ligar aquela conexão neuronal e me fazer ir até lá, tá? Ou me fazer sentir vontade de ir até lá. Mas ainda está saudável. Pô, esse barzinho que é legal, é gostoso, adoro vir aqui. Passei na frente, beleza. Aí o que acontece? A pessoa não tem um sistema compensatório saudável, tá? Ela não consegue se regular sozinha. O que acontece é aqui que começam a surgir vícios, tá? Transtornos de depressão, transtornos de ansiedade e vício. É importante dizer que assim, ó, não existe uma parte do cérebro que é responsável pelo vício. Um vício, ele nada mais é do que um hábito, só que é um super hábito, né? A parte que envolve o vício, estriado, córtex pré-frontal, amígdala, mais algumas partezinhas ali, tá?
Mas assim, ó, a parte que envolve um hábito são as mesmas partes. Só que o que acontece? Esses neurônios, eles estão perto do estriado. Quando a gente desenvolveu um vício, quando é um hábito que é impossível de controlar, esses neurônios, eles migram, eles fazem um caminho, eles estão do ladinho do estriado, eles estão na parte do lado do estriado, e eles vão migrar para o estriado, que é a parte do sistema de recompensa. E eles vão sair de uma parte do cérebro e vão para outra. É muito fácil fazer esse caminho. A biologia foi sacana com a gente ali, tá? Enfim, nosso cérebro ainda está desenvolvendo, né? Nós somos uma espécie bem nova, né? Temos apenas 200 mil anos aí ainda na face da Terra, e o nosso cérebro está em constante evolução, nós também, né? Enfim, e o nosso cérebro é a parte que ainda menos evoluiu, porque há 30 mil anos atrás a gente não precisava de um córtex pré-frontal, a gente não precisava ter essas partes tão bem desenvolvidas. Por isso que essas partes se desenvolvem mais tarde. A gente não precisava disso, né? Nós éramos feitos para viver 25, 30 anos no máximo, que é mais ou menos a idade do nosso córtex pré-frontal tá maduro. Aí eu digo assim, eu já fui criticado hoje por isso, tá? Mas eu defendo isso ainda, principalmente depois que eu mergulhei mais a fundo na neurociência. Nós fomos feitos para viver 30 anos no máximo, depois a gente começa a morrer. Mas tem uma forma da gente não morrer mais. Por quê? A plasticidade cerebral diminui, mas com foco a gente consegue manter. Se a gente tem um transtorno até ali, a gente consegue tratar ele, a gente consegue melhorar ele. A gente tem um vício, a gente consegue trabalhar ele, a gente consegue mudar ele. Mas assim, ó, o nosso cérebro terminou de se desenvolver por 25, 30 anos. Ali já era para a gente ter filho. Ó, eu tive meningite com 13 anos. Se fosse 30 mil anos atrás, eu teria morrido, não tinha hospital. Se fosse há 1000 anos atrás, há 200 anos atrás, eu teria morrido, né? Com 13 anos. Eu não teria filhos, eu não teria passado os meus genes. Então, assim, ó, a gente foi feito para passar os genes e depois tá bacana, a gente pode morrer. 25, 30 anos. Ah, mas beleza, peraí, hoje a gente vive mais. O nosso cérebro ainda não se desenvolveu para isso. Talvez, daqui a alguns anos, o nosso córtex pré-frontal ele fique maduro com 5 anos. Talvez daqui a 100 mil anos. Talvez, vai saber. Ou talvez não, talvez piore tudo. Mas é aquela questão, né? Hoje, como é que a gente faz para o nosso cérebro, a partir dos 25, 30, se a gente não exercitar o cérebro, ele começa a decair. Né? A gente vai perdendo as conexões neurais começam a morrer, ele precisa exercitar. Ler, aprender uma nova língua, música, leitura, um pouquinho, 10 minutos de leitura diária e atividade física. Tudo isso. Nos treinamentos que eu dou, eu explico como tudo isso está interligado, tá? E assim, ó, é muito legal. Atividade física, uma caminhada de 30 minutos previne o Alzheimer. E por que previne o Alzheimer? Como é que isso, uma caminhada, eu andar, vai agir lá no meu cérebro para me deixar mais criativo, para me deixar... vai produzir dopamina para mim ter vontade de fazer mais caminhada, fazer mais exercício físico, fazer mais coisas, e vai prevenir uma doença que só vai aparecer daqui a 30 anos, né? Enfim, um adendo aqui, abrindo um adendo. Esse dia eu estava lendo um artigo, tá, que mostra como identificar o Alzheimer até 10 anos antes, se não me engano, antes dos sintomas aparecer, por exame de sangue. Tá? E o artigo foi divulgado agora faz 3 semanas. Fantástico, fantástico. Por exame de sangue, 10 anos antes dos sintomas aparecer, você identificar o Alzheimer. O que isso traz de bom? Cara, pô, eu tenho Alzheimer. Pô, mas como assim? Eu não tenho nenhum sintoma ainda. Mas eles vão aparecer, porque o Alzheimer começa a acontecer 20 anos antes dele aparecer, né? Então, se eu começar a intervenção antes de aparecer sintoma nenhum, é possível que eu viva toda a minha vida sem nunca desenvolver um sintoma do Alzheimer. Então, é a tecnologia, é a neurociência envolvida com outras partes da medicina, mostrando que, assim, trazendo mais qualidade de vida, né? Se a gente foi feito para viver até os 25, 30, a gente precisa descobrir formas de viver mais, mas viver mais com saúde. Neurociência traz isso muito bem, né? Caminhada, exercício físico, leitura, para que a gente exercite o cérebro, né? É malhar o cérebro, né? Depois dos 30, nosso corpo já não responde mais tão bem à musculação. Vou fazer musculação, vou fazer atividade física. Então, responde, mas a gente precisa de mais intensidade. Com 20 anos é mais fácil ficar bombado. Com 40 é um pouco mais difícil, mas é possível. Com 80, eu posso fazer musculação. Isso vai melhorar a minha qualidade de vida. Isso vai impedir que eu comece isso vai desacelerar o meu processo de morte. Eu vou morrer em 5 anos. Opa, se eu fizer atividade física, alimentação, trabalhar tudo isso, eu vou morrer em 20 anos. Eu estou diminuindo meu processo, eu estou desacelerando meu processo de morte usando a ciência, no caso, neurociência, a fisiologia e tudo isso. Mas vamos lá.
falando aqui um pouquinho de novo, voltando aqui agora, né? Fechando parênteses e voltando para cá, a gente está falando dos receptores. Eu falei aqui de um vício de álcool. Mas esse vício, esse comportamento, ele pode ser trabalho. Ah, eu chego em casa, eu me estresso e tem pessoas que são viciadas em trabalho. Eu já atendi pessoas que são viciadas em trabalho. E assim, ó, sábado, domingo, a pessoa fica mal porque ela tem que ficar em casa com a família. Aí o que acontece? Esses receptores aqui, ó, eles estão muito sensíveis. O sistema compensatório dela é o trabalho. Por que isso aconteceu? A gente está descobrindo. Pode ser porque a família, ela não tinha uma estrutura emocional em casa horrível quando criança, quando adolescente, e quando começou a trabalhar, sentiu o prazer de ganhar o dinheiro, começou a se desligar, não depender mais dos pais e tal, e começou a experimentar novas coisas e pensou assim, cara, trabalhar é incrível, eu quero trabalhar mais. E ela começou a desenvolver esse comportamento. Não, vamos sair, vamos. Cara, vamos aproveitar um pouquinho esse dinheiro. Não. Eu quero trabalhar mais, depois eu aproveito. E quando a pessoa vê, ela não consegue mais parar. Já virou um vício. Nós, como sociedade, olha, que legal, o cara é um workaholic, nossa, que bacana. A gente bate palma. Mas, no cérebro dele, o que está acontecendo é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que acontece no cérebro de um viciado em cocaína. Exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Só que a sociedade vai punir como uma doença, ele é doente. O outro, a sociedade vai compensar, com mais grana, com mais status. Porém, a saúde emocional dele, com a família, vai ser prejudicada, tá? Na família, em casa, talvez ele não tá, ele perante a sociedade, ele tá bem. Mas a família, como é que tá? Né? Como é que estão os filhos? Como é que tá a esposa? Ou se a esposa trabalha mais, como é que tá esse marido? Aí o que acontece? Aí beleza, aí começa a abrir outros caminhos, infidelidade, os filhos que não se dão mais com o pai, enfim, são problemas que, o cara é viciado em trabalho, precisa trabalhar isso no caso, né? Isso aqui pode acontecer com o que também? Vamos lá, pornografia. Eu gosto de pornografia. E aí, beleza, cada vez que eu vou assistir pornografia, eu me sinto bem, isso aqui, ó, esses receptores AMPA, eles vão aparecer cada vez mais ali, vai abrir o receptor NMDA e vai encher de receptor AMPA. Então, assim, antes eu precisava ver um vídeo pornográfico, eu precisava ligar um canal pornográfico, eu precisava ver alguma coisa que me levasse àquilo. Depois de um tempo, eu preciso de menos estímulos. Daqui a pouco, eu vi uma menina bonita na rua, aí eu vou para casa assistir pornografia e me masturbar. Isso acontece. O estímulo é pequeno. Daqui a pouco, eu lembrei de um caso, eu vou assistir pornografia e me masturbar. E o cara faz 2, 3, 4 vezes por dia, e aí o cara prejudica a atividade sexual. Tem cara casado que passa por isso. Ou então o cara não é casado, e aí o cara não consegue se relacionar com a menina. Nossa, eu vou... se eu for sair com a menina, né, porque eu não vou dar conta, porque eu acho que não sei o quê e tal, porque eu acho que não vou dar conta. Aí o que acontece? Vem o medo, ele se esquiva. A esquiva dele é buscar a pornografia. Na pornografia ele sente prazer, ele sabe que aquele comportamento é ruim. A gente consegue pensar assim, cara, eu uso droga, eu sou viciado em pornografia. Cara, eu trabalho no domingo, deixo minha família sozinha. Isso é horrível. Mas eu não consigo parar. Por quê? Porque esses receptores, eles estão muito mais sensíveis. E aí tem um detalhe que é o seguinte, tá? Aqui a gente está falando de receptores do glutamato. O glutamato, ele tem muito, e ele é um neurotransmissor mediador. E nós temos os neuromoduladores. Dopamina, serotonina, tá? Também é algo que, assim, ó, a gente pode conversar horas e horas e horas a fio sobre isso. Mas então, por exemplo, assim, a gente pode conversar muito tempo a respeito disso, no caso, né? Mas vamos lá. Dopamina. A dopamina, a gente tem pouca dopamina, é um dos neurotransmissores que a gente menos tem no cérebro. Só que a gente precisa de alguns picos, então um basal ali, né? O que acontece? Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, eu tenho, tá? É uma das comorbidades do autismo. Pessoas que têm viciadas. Pessoas que têm déficit de atenção, elas são muito suscetíveis a vícios, tá? Uma pessoa com déficit de atenção, a gente pode dizer que ela tem ela é geneticamente propensa a ter vício. Porque ela precisa de dopamina. O cérebro dela está sempre procurando dopamina. Aventura, sexo, drogas, álcool. Aonde ela encontrar dopamina, ela vai começar a buscar. Porque ela precisa daquilo. O cérebro dela precisa daquilo para sobreviver. Então, a dopamina é o que me faz pegar a garrafinha de água aqui, ó, sentir sede. É a dopamina que me faz pegar a garrafinha de água e tomar. Se eu não tiver dopamina, eu não tomo água. Se eu não tiver dopamina, eu não tenho vontade de fazer nada. Pessoas com depressão, tá? Dopamina cai. Pessoas com ansiedade, a dopamina cai depois de um tempo, né? Então, basicamente assim, ó,
a pessoa começou a usar drogas, né? Ela começou a beber. Vamos usar o exemplo de bebida. O André me levou para o mau caminho e agora me tornou um bêbado. Ele me convidou para ir beber, a gente foi beber todo dia lá. E vamos lá. Aí, assim, ó, eu tô muito suscetível a beber. Se o André não vai mais, não me convida mais, eu convido não, eu vou sozinho, eu vou lá tomar minha cerveja sozinho. E para mim tá ótimo, aquilo é prazeroso. Depois eu não encontro mais prazer naquilo, tá? Por quê? Eu tenho um pico de dopamina para ir querer lá tomar cerveja. Mas quando eu tô lá, eu não tenho mais dopamina e eu não produzo serotonina suficiente para me sentir feliz. Eu não tenho serotonina suficiente. Aí o que acontece? Eu bebi um monte. Fiquei de ressaca no outro dia, preciso beber porque eu tô mal. Eu tô depressivo, eu preciso beber. Eu preciso daquilo porque o meu cérebro está pedindo aquilo. Tá? Se você perguntar para alguém que tem problemas com álcool, tá? Com drogas, a pessoa, você é feliz bebendo? Não. Ela não é feliz bebendo. Ela não é feliz usando drogas. Ela não se sente bem com isso. Mas ela sente uma vontade, a fissura, né? E isso nada mais é do que um pico de dopamina. Só que aí o que acontece? Isso aqui, ó, já não tá, ele fica mais sensível para o glutamato, mas ele não está mais sensível para o neurotransmissor modulador, que é a dopamina. A dopamina, antes, para fazer uma caminhada, você produz 100 moléculas de dopamina. Você precisa de 100 moléculas de dopamina para fazer uma caminhada. E depois da caminhada, você sente prazer, né? Você tem um pico de serotonina, que é o que faz a gente sentir prazer. Só que, para ir beber, vai produzir 20 mil moléculas de dopamina. Então, assim, ó, 20 mil moléculas de dopamina para beber contra 100 moléculas de dopamina para ir caminhar, tá? Esse 100 aqui, ó, ele perde valor, ele não vale mais nada. Só que e cada vez que eu quero beber mais, cada vez eu preciso de mais dopamina, mais dopamina. Pensei em beber, eu pensei no meu vício, pensei no meu comportamento de esquiva, falar em público. Eu não vou falar em público. Cada vez que eu me desvio de falar em público, eu estou treinando para ter problema em falar em público. E aqui tem a palavra-chave. Quando a gente está fazendo uma coisa aqui, ó, a gente está treinando para ficar melhor naquilo. Se eu vou beber, eu estou produzindo receptores amplos ali, como fazer querer beber mais, eu estou treinando para beber. Se eu sou depressivo, eu passei 10 anos depressivo, eu passei 10 anos treinando para ser depressivo. E isso é neurociência. Aí o que acontece? Nós, como terapeutas da fala, aqui, ó, a hipnose ela tem uma força muito grande aqui, tá? Por que com a hipnose a gente consegue resultados rápidos? Quase todas as abordagens que a hipnose, né, a hipnose clínica está envolvida, é uma abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A maioria dos terapeutas acaba nem sabendo disso, mas a maioria usa terapia cognitivo-comportamental. Eu já vi terapeuta dizendo assim, eu uso tal abordagem. Quando está conversando, cara, tu usa TCC. Não, eu não uso TCC. Aí eu explico pro cara, mostra, ó, tá aqui, ó, vou te mandar um PDF, lê. Leu? Não li. Mas tá aqui, ó. Aí você esfrega na cara, tá aqui, ó, cara. Você usa TCC. E o que é? É mudar comportamento. Aí a gente vai identificar, olha, aí a gente vai chegar assim, ó, tem o Zezinho tá com problema de álcool. Zezinho, é isso aqui que tá acontecendo no teu cérebro. Eu explico para a pessoa, é isso aqui, ó. Eu mostro para meus clientes. Isso aqui tá acontecendo no teu cérebro, tá? Então é o seguinte, até então, você achava que era incontrolável. Agora, juntos, você sabe que você não é assim e você sabe que dá para mudar. Não sei se eu consigo. Consegue. Tá aqui, ó. É neurociência. Não quero. Não quer mesmo? Não quero. Tem certeza? Você vai conversando, a pessoa vai dizer que quero. E você vai pegar o motivo que vai querer fazer ela sair daí, né? E com a hipnose, a gente pode assustar a pessoa. Com a hipnose, né? Tem as pessoas que correm pelo prazer, tem as pessoas que correm pelo medo. A pessoa tem um vício. Bota a pessoa em transe e bota ela é viciada em álcool. E bota ela se ver na cama 10 anos do futuro, definhando, podre. Vê o corpo dela podre. Ela sentir um cheiro ruim dela, podre. Se ela for uma pessoa que se move pela dor, como eu, aquilo vai assustar ela. É o cara que chega no médico, aí o médico fala assim, pare de fumar. O cara fuma 30 anos, o cara pega o cigarro, joga no lixo e nunca mais fuma. Tem aquele cara que fala assim, eu fumo há 30 anos, eu vou continuar fumando. Esse cara não vai pela dor, ele vai pelo prazer. Então é o seguinte, a gente vai lá, com a hipnose a gente consegue mostrar o cara se vê ali, ó, e ele tem aquela emoção, aquela intensidade, né, de se ver podre na cama, apodrecendo. Você pode pegar esse mesmo cara, vamos voltar para trás agora, olha, aqui tem um caminho, agora vamos para outro caminho, sem o vício. Olha quando tu conseguiu, olha como é que foi, que legal, olha a qualidade de vida, olha você fazendo isso, e a gente vai pelo prazer. A gente vai fazer o cara encontrar prazer em coisas que ele não tinha antes, tá? E, por exemplo, assim, antes ele olhava para uma situação e ele ativava a amígdala. Ainda falando em neurociência, ele ativava a amígdala. E tinha ativava ali o sistema de luta-fuga. A gente
faz ali o que a gente chama de ressignificação, ou uma reeducação, né? Uma psicoeducação, e agora o cara olha para aquela situação, ele não vai mais ativar a amígdala, ele vai ativar o córtex pré-frontal, ele não vai ter um pico de cortisol. Cortisol em excesso, ele é citotóxico, ele mata neurônios, cortisol ele mata neurônios, tá? E a gente, quando o cortisol em excesso, a gente morre mais cedo, então a gente precisa trabalhar isso para viver mais, qualidade de vida, tá? Saúde mental é qualidade de vida, e é assim, ó, nas conexões neurais, é nos botões sinápticos que a gente altera. Quando a gente está falando com alguém, a gente está alterando isso aqui, a gente está alterando o botão sináptico, a gente está alterando as conexões neuronais, a gente está fazendo, tá, o que há pouco tempo atrás, o que alguns anos atrás era considerado impossível, porque a gente não sabia que tinha isso aqui, a gente não conhecia isso aqui. Hoje, a gente conhece. E é importante a gente saber, eu imagino o seguinte, eu não sei se vocês já assistiram aquele The Good Doctor, onde o médico é autista também e tal, né? Ali ele é assim, ó, ele é autista e ele tem savantismo. O savantismo é uma deficiência no qual a pessoa tem uma inteligência absurda em alguma coisa, mas ela tem grandes dificuldades sociais, né? Ou às vezes ela tem uma inteligência que não é usual. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, ó, tem aquele filme Rayman. Rayman, clássico, um filme muito bom. Conta a história de um cara, uma história real. O cara ele tinha savantismo e a habilidade dele era contar palitos. Se você pegasse palitos de fósforo e jogasse no chão, ele olhava e dizia, tem tantos mil palitos aqui. Tem 327. Era uma inteligência absurda, mas não era uma inteligência usual. Ele não podia usar isso no dia a dia, né? Ali no The Good Doctor, ele tem a inteligência, ele tem o autismo, ele tem a inteligência usual. E ele vai vendo, né? Ali, claro, que ele mostra o mais intenso, mas ele vendo, né? Coração parado, uma veia entupida, essa é uma característica, não é por causa do autismo, mas, ou talvez seja, não sei, não sei. Mas vamos lá. Quando alguém está me falando, porque eu estou depressivo por causa disso, eu estou imaginando o cérebro dela funcionando. Quando ela me fala assim, eu tenho depressão, ou, eu tava no banco e eu tive uma crise de ansiedade e saí correndo. Aí eu já sei que, ó, ela aconteceu tantas vezes, os receptores AMPA dela, de uma certa parte do cérebro ali, ó, de umas conexões neurais, né? Antes, para sentir ansiedade, para ter medo de estar em público, desenvolver uma agorafobia, medo de público, ela precisava estar em um lugar muito cheio, ou talvez ela se perdeu quando criança, alguma coisa assim, começou a criar aquele medo, e não sabia onde estava. Beleza, encheu de receptor AMPA novo ali, e aquela conexão neural ficou mais sensível. E aí, beleza, agora ela foi num show e ela não se sentiu bem. Eu vou sair, não tô legal, muita gente. O que ela tá fazendo? Treinando para ficar com mais medo. Mais receptor AMPA ali. Tô num lugar, tô numa igreja, muita gente, não me sinto bem. Ela sai, ela tá buscando um sistema compensatório que não é saudável. Ela tá tendo um comportamento que não é saudável, que tá desenvolvendo uma neuroplasticidade no cérebro dela. Só que uma neuroplasticidade ruim. O que vai acontecer? Vai estar um momento que ela vai estar andando na rua, ela vai ver as pessoas, talvez poucas pessoas, talvez 3, talvez 4, e ela vai ter uma crise de pânico. Só que ela já não sabe mais o porquê ela teve essa crise de pânico. Não tem um gatilho. Mas por que isso aconteceu? Ela está tão sensível, ela tem tantos receptores amplos, né, naquela rede neuronal, aquelas redes neuronais relacionadas à ansiedade dela, a esse medo de público, que agora ela só precisa de um estímulo muito pequeno. É a gente quando tem uma crise de ansiedade no sofá de casa. Talvez assistindo um filme, no filme passou uma cena que me deu uma crise de ansiedade. Só que eu não faço ideia. Mas eu estou tão sensível àquele estímulo, tão sensível. Eu treinei durante tantos anos aquele estímulo, que agora eu sou muito bom em ter ele. Do mesmo jeito que uma pessoa que treinar em ser preconceituosa, ela vai ser boa nisso. Tá? A pessoa que treinou por 30 anos, ela é preconceituosa por 30 anos, ela vai ser muito boa nisso. Tá? Então, agora, ela pode mudar. Como é que ela vai mudar? Eu sou preconceituoso. Vamos dizer, o Andrei é racista. Tá? Beleza. Aqui onde eu moro, aqui, uma cidade muito receptiva, porém o preconceito contra nordestinos aqui é muito grande aqui na minha cidade. É um absurdo. E eu já tive esse preconceito. Tá? Eu já tive. Eu dizia que nordestino é tudo vadio. E eu dizia, não tenho vergonha de admitir, tá? É importante a gente admitir. Por que eu mudei? Porque chegou um momento, um nordestino que trabalhava comigo, ele falou, cara, ele falou, lá no carnaval, tá na minha cidade, era 10 dias de férias, 20 dias só do ano, 10 dias do carnaval. Ele falou, cara, a gente não para carnaval. Na minha cidade não tem feriado de carnaval. A gente trabalha direto. Para que parar? Qualidade de vida, cara. Falou, aqui, ó, você trabalha de segunda a domingo,
você constrói a tua casa, aí você compra um carro, aí você quer uma casa na praia, aí você reforma a tua casa, aí você compra um carro melhor, aí você compra um segundo carro, aí você quer isso, você quer aquilo, e você não para aproveitar a vida. Você não vive. E aí chega no final da vida e você fala, nossa, eu só tive que trabalhar, não aproveitei a vida. E a vida passou. Aquilo para mim foi tão impactante, assim, ó, caramba, como eu tô sendo... Que tipo de preconceito que eu tenho? Ah, aquilo foi impactante para mim ali. Eu pensei, olha só, eu sou preconceituoso, eu sou xenofóbico. E ali eu identifiquei, esse é meu comportamento, ali eu mudei. E é isso que a gente faz na terapia. A gente vai chegar e falar assim, ó, Zazinho, tá vendo isso aqui acontecer? É isso aqui que acontece no teu cérebro. Esse é o teu comportamento. E agora nós vamos identificar quais são os gatilhos. E o cara vai anotar, a gente vai fazer todo o processo com a hipnose para dar aquela acelerada, para dar aquela impulsionada, para tratar uma fobia, para tratar uma série de coisas. E aí a gente vai dar pro cara, ó, tu vai anotar. E o cara vai chegar, ó, eu tive, quinta-feira de manhã, eu tive uma crise de ansiedade. Por quê? Não sei. E aí você vai conversar com ele e vai voltar um pouquinho ali, né? Ah, o que aconteceu? Opa, aí você identifica um gatilho. Aí você vai ensinar ele a lidar com aquele gatilho, talvez apareça mais, talvez não. Você vai ensinar a lidar com gatilhos novos que vão aparecendo. E aí, assim, é o cara identificando, o cara sabendo que aquilo, o cérebro dele é muito sensível àquele estímulo, o córtex, só dele saber, o córtex pré-frontal já entrou na jogada, e ele começa a modular essa situação. Só de saber, opa, eu sou sensível a isso. Então quer dizer que se eu agora eu sei o que está acontecendo, a pessoa já consegue se controlar melhor, tá? Então, deixa eu só ver aqui que tinha uma mensagenzinha aqui que os brancos que os estudantes sofrem em prova se aplica? Sim, sim. É assim, agora eu vou explicar como isso acontece. Aqui é importante a gente ter previsão. O cérebro ele vai agir conforme as previsões que ele tem. Ele vai agir conforme ele sabe agir. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma prova, eu tenho branco. Me dá um branco, eu fico um pouco ansioso, é normal, né? Vai dar uma ansiedadezinha, eu vou dar uma esquecidinha e, meu Deus, e agora? Vou ficar com branco. Aí na próxima, meu Deus, vai me dar um branco, vai me dar um branco, vai me dar um branco. O que está acontecendo? Eu estou treinando, eu estou deixando aquela rede neural mais sensível, né, a esses receptores, e ela vai, qualquer estímulo, ela vai se ativar e vai me dar um branco. Vou fazer? O que eu vou fazer agora para trabalhar isso? Eu vou imaginar possibilidades. Com a hipnose, a gente consegue fazer isso, tá? Por que a hipnose é tão boa na terapia? Você vai botar o caboclo ali, ó, você vai botar o indivíduo ali na tua frente e vai fazer assim, ó, é o seguinte, tá? Vai conduzir ele entrando na sala, ele fazendo a prova, ele indo bem. Você vai fazer uma outra opção dele entrando na prova, dando um branco e daqui a pouco ele começa a lembrar, ele cansado, ele exausto, ele dando um branco, mas aí você percebe que se acalma e você começa a lembrar. O que a gente está fazendo? Nisso, a gente está criando novas redes neuronais, novas conexões neuronais e enfraquecendo um pouquinho aquela que dava o branco na prova. A gente está criando outras, que a gente está fortalecendo. A ideia é deixá-la forte também. Aí o cara vai, na prova, deu um branco, mas o cara começou a lembrar e tal, você deu alguns recursos para ele se dar bem, né, para ele superar isso, o que vai acontecer? Aí tem a extinção de memória, que é uma parte que eu entro também no ensinamento, mas daí levaria muito, muito tempo. Mas, assim, a extinção de memória não é que a memória não vai mais existir. Aquela rede neuronal está ali, relacionada àquela memória do branco na prova. Porém, ela ficou mais fraca. A gente consegue deixar ela forte também. De novo, né, o caminho na grama. Eu comecei a passar por outro caminho, é isso que a gente vai fazer com o cliente, tá? Ó, o caminho que está fazendo é esse aqui. Vamos criar um novo caminho. Com a hipnose a gente acelera isso, tá? Com a hipnose a gente vai lá e acelera, a gente já faz um caminho ali, uma trilhazinha para ele seguir. E aí a gente pode dar previsões para ele, né? Senão, o cérebro não tem o que prever, ele não sabe lidar com aquela situação, ele vai lidar de forma automática. Vai ativar ali a amígdala, vai entrar na jogada, o córtex pré-frontal vai ficar de passageiro, ele está no volante, mas ele não dirige mais, tá? O volante não funciona mais. Quem está comandando é a amígdala, e ela acelera fundo. E aí o que acontece? Na hora da emoção, vai ativar aquela rede neuronal que está sensível ao glutamato, no caso ali, né? Enfim, o Ronald ergueu a mão. Pode falar, Ronald. Poxa, André, desculpa cortar o fluxo, mas tá muito bom assim, tipo... Aí eu tô só querendo logo perguntar, porque como o fluxo tá muito bom, eu tô com a ideia que agora eu queria saber, sabe, da sua opinião sobre esse assunto. Que assim, principalmente como terapeutas, e eu achei, você falando sobre neuroplasticidade, neurociências, como que é uma coisa não somente um conhecimento a mais, mas eu vejo como essencial dentro atualmente dessa parte terapêutica, né? Porque conforme você vai falando, você percebe como o comportamento funciona, como que as coisas acontecem.
E aí vem um questionamento que é o seguinte: da mesma forma, André, que você falou, por exemplo, se uma pessoa ela tem medo de falar em público e da próxima vez ela vai lá e novamente não fala. É Uhum. possível que dentro da terapia, quanto mais a pessoa reforçar falando sobre a situação que ela tem de problema, e ela reforça falando cada vez mais com o terapeuta, mas não pensando tanto na solução, ou talvez no novo comportamento, que nem você falou que é legal ativar as novas áreas. É Uhum. possível que talvez a pessoa, dentro de algum tipo de terapia, ela possa somente aumentar o problema, talvez, ou meio que não conseguir ter novas vias? Qual é a sua percepção sobre? E Porque, acontece tipo, tem várias muito. terapias que você sabe por exemplo, que focam muito no problema, mas não tanto nesse novo comportamento, né? Tá, assim, ó, cara, e eu vou falar alguns exemplos, tá? Cara, tem uma vez que eu estava fazendo uma apresentação, tanto que eu faço apresentação na rua, nos parques públicos da cidade, cara, eu faço um showzinho em algum lugar e tal, sempre a galera vem perguntar, vem a gente perguntar, cara, terapia, isso foi a memória? Você explica, né? Mas, assim, ó, sempre tem alguém que sofreu algum tipo de abuso, sofreu abuso sexual e tal, e isso é muito intenso, né? Isso é muito dolorido. E aí, assim, ó, eu sempre falo, olha, você já fez terapia? Já fiz, não adiantou. Aí eu sempre falo, olha, se você quiser fazer terapia, tá? Não tô dizendo vem fazer comigo, mas assim, ó, a hora que se sentir bem com alguém, não aceite a revitimização. O que é revitimização? É a pessoa voltar e reviver aquela cena. Uma mulher que sofreu um abuso, que sofreu um estupro. Cara, é um absurdo isso, a dor que a mulher sente. E tem terapeuta que fala isso, volta lá e conversa, perdoa, lida com ele e tal. Não, bate nele. Não, a gente não volta, porque assim, ó, é uma coisa tão intensa e tão ruim que a pessoa está revivendo aquilo. Então, assim, ó, tem terapeutas que conduzem para isso, e isso é horrível, é perigoso. Por isso também que a gente fala que, assim, ó, tem muito curso de hipnose clínica que ensina a fazer regressão. E no grupo ali do PDM, a galera sempre pergunta regressão, a gente sempre fala, né? A gente está sempre batendo na tecla, olha, regressão não é a única técnica, e na maioria dos casos não é a melhor. Por quê? Às vezes a pessoa já sofreu uma extinção de memória. Extinção de memória é mais ou menos assim, imagina o seguinte, menininho, 5 anos, tem um carrinho. E ele adora brincar de carrinho, mas ele se machuca. E aí ele fica com raiva do carrinho. E aí, assim, ó, a dor que ele tem, a raiva que ele tem, o medo de se machucar, é maior do que a diversão do teu carrinho. Só que passa um tempo, ele vê alguém brincando com um carrinho parecido e ele começa a lembrar daquele carrinho. O que aconteceu aqui é o seguinte, a extinção de memória. A memória do machucado ainda existe. Porém, ela já não afeta mais o comportamento dele. Ela está lá, mas ela não afeta o comportamento dele. Isso é extinção de memória. Na regressão, às vezes a gente está reavivando memórias que já foram extintas. Elas estão lá, mas elas já não me afetam mais, ou não me afetam mais tanto. Eu faço a pessoa ter uma regressão para um momento de dor, o que eu estou fazendo é reativar aquela rede neuronal e trazer tudo à tona. Aquele caminho na grama que estava apagadinho já, a gente foi lá e passou com um trator para deixar ele mais forte. E aí, assim, ó, vai do terapeuta, a pessoa veio com problemas, ela vai ficar no problema, nós, terapeutas, a gente tem que identificar, olha, explicar para ela, esse é o problema. Agora vamos trabalhar a solução. Você pode falar para ela, você pode ver ela enxergar a solução. É uma construção junta, no caso, né? Você vê junto com o teu paciente, com o teu cliente, tá? Mas assim, ó, a maioria chega focado no problema. Nós vamos tirar o foco dele no problema para que ele pare de ativar essa rede neuronal e comece a criar novas redes neuronais. Não sei se eu respondi ali mais ou menos a tua pergunta, dá para entender? Então, perfeito. E eu digo isso também porque, ouvindo você falar, e cada vez mais eu percebo como até mesmo isso mudou a minha perspectiva do que eu atendia antigamente. Como eu atendia e da forma como eu pensava também em relação à terapia, né? E é muito interessante pensar dessa forma porque o pensamento tipo do novo comportamento é o que deveria ser o maior foco de solução dentro da terapia, né? E muitas vezes a gente acaba focalizando muito no problema, né? Ainda mais quando tem várias perspectivas que focam muito nisso, né? Análise, etc. Então, muito obrigado, André. Valeu mesmo. Beleza, Muito bom, beleza. realmente. Muito bom. Ó, uma coisa que, por exemplo, assim, ó, eu sou bem agressivo, né? E até algumas pessoas não gostam muito de mim por causa disso, outras gostam por causa disso, com algumas práticas terapêuticas. Eu respeito práticas terapêuticas que são místicas. Eu respeito. O que eu não respeito são aquelas que se dizem científicas, né? Ou uma, por exemplo, assim, ó, que busca um pequeno... pega uma teoria científica, pega uma pequena parte dela para explicar, né? Aí cria toda uma história para explicar, né? Quem não conhece, ó, tem um estudo científico provando, ó, legal, bacana, é científico, né? Isso eu não gosto.
Agora, porém, assim, ó, eu recomendo, eu digo para todo mundo, eu sou um terapeuta holístico, eu pratico reiki, eu pratico barra de axis, eu faço isso, eu faço aquilo, sem problema. Andrei, não acredito. Então, para mim, não vai funcionar, né? Do meu ponto de vista, vai funcionar para a maioria das pessoas como placebo, mas esse é o meu ponto de vista, do Andrei, né? Então, assim, ó, eu tomo cuidado para não ofender. Com algumas práticas, não, tá? Algumas práticas eu sou bem... No YouTube, eu fiz uns vídeos lá criticando algumas práticas que são feitas para enganar mesmo. Mas, assim, ó, outras práticas, reiki, barra de axis, enfim, eu acho legal porque é um tipo de meditação. Então, assim, ó, mal não vai fazer. O maior risco é fazer bem. Agora, é aquele negócio, eu sempre recomendo para todo mundo. É um terapeuta que trabalha só com abordagem mística, é legal conhecer neurociência, por quê? Se tiver alguma coisa, olha, aparentemente meu cliente está com algumas abordagens, meu cliente parece ter um transtorno. Então, eu vou identificar que, olha, esse transtorno não é responsável eu continuar cuidando dele. Eu posso continuar cuidando dele, mas eu preciso que ele procure, que ele tome um remédio, que ele vá procurar um psiquiatra, que ele tome um remédio para estabilizar, né? Para estabilizar essas redes neurais que a gente falou ali, para ele estabilizar a dopamina, a serotonina, para que daí a gente possa fazer um trabalho com ele. Porque assim, ó, mais ou menos, tá? Aqui tem um detalhe, eu vou entrar num pouquinho de polêmica. Hoje, estudos mostram que as terapias da fala, elas têm uma eficácia em até 70% das pessoas, tá? Em torno de 70%, 73% das pessoas. Tá? Então, assim, ó, de cada 100 pessoas que fazem uma terapia da fala, principalmente a comportamental, em torno de 70 vão melhorar e não vão ter recaída, tá? Os outros 30 talvez melhorem, mas vão ter recaída, né? Mas assim, ó, 10% em média, tá? Não vão melhorar com nenhum tipo de terapia. Não vão melhorar com nenhum tipo de terapia, tá? E alguns vão melhorar só com remédio e alguns, um pouquinho menos, não vão melhorar nem com remédio e nem com terapia. Tá? São os extremamente resistentes a remédios e terapia. A gente precisa entender, eu trabalho com, vou brincar aqui, a terapia que eu sempre uso, né? A terapia da lua. A pessoa fica durante 3 meses, por 3 horas, na lua cheia, tomando a luz da lua, e isso vai curar a depressão. Se eu fizer isso, em torno de 20 pessoas de cada 100, tá? 20 a 30 pessoas vão apresentar uma melhora. Por quê? Elas vão ter um momento mais introspectivo, elas vão começar a pensar em soluções. É um efeito placebo. Tá tudo bem. Vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Vai fazer bem? Para algumas pessoas vai, para outras não. Mas é importante eu entender que assim, olha, mas tem algumas das pessoas vão ter que tomar remédio. Eu vou ter que dizer para elas, olha, é prudente que você faça um acompanhamento psicológico, é prudente que você faça consulte um psiquiatra para tomar um remédio. Só que o que eu digo para a galera, tá? Psiquiatra é 1 hora no mínimo. Se o psiquiatra te soltar da sala em menos de 1 hora, sai e nunca mais volta nele. O psiquiatra precisa entender, ele precisa conversar contigo para entender, ele precisa entender, ele precisa ter acolhimento, no caso, né? Esse é um grande problema. As abordagens mais científicas, a galera está pecando no acolhimento. A galera não está chegando assim, ó, senta aqui, vamos conversar, como é que eu posso te ajudar? Eles olham, o teu problema é esse. Eu estudei para isso e eu sei que o teu problema é esse. Toma esse remédio, faz isso, toma esse chazinho, né? Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa e você vai melhorar. Falta acolhimento, né? E abordagens mais místicas, elas são acolhedoras, né? Porque naturalmente elas são acolhedoras. O que aumenta a eficiência dela? Aumenta muito a eficiência dela. Então assim, ó, a gente falando numa abordagem científica, é um placebo, mas não tem nada de risco. Agora, se eu estou colocando as pessoas, a minha abordagem é placebo, eu estou colocando em risco, eu sei a parte da neurociência, eu sei a parte ali da biologia dos transtornos, e eu estou colocando as pessoas em risco, aí não, né? Mas agora, por exemplo, assim, a maioria, usar exemplo, não, o reiki, o barra de axis, alguma coisa assim, do ponto de vista terapêutico, científico, ela é uma meditação. Meditação faz mal? Não, de maneira alguma. Então, o maior risco que tem ali é a pessoa se sentir curada, né? É o maior risco que tem. Então, tá ótimo. Mas, assim, é importante que esse terapeuta conheça. Eu acho que assim, isso aqui deveria ser obrigatório. A galera deveria saber como funciona o macro, né, o cérebro todo, e a gente vai diminuindo. A gente vai para os lobos, vai entender qual é cada parte, o lobo occipital, o lobo frontal, o lobo parietal, e aí vai diminuindo. Opa, beleza. Amígdala, córtex, estriado, região nigroestriatal, hipotálamo, como é que forma uma memória, enfim, aí vai indo, vamos para o neurônio, opa, o neurônio é isso aqui, beleza, neurônio tal, neurônio é aquilo,
Vamos diminuir mais. Neurônio na pontinha tem a conexão, tem o botão sináptico. O que acontece no botão sináptico? E a gente chegou aqui. É o que acontece no caso, e a gente sabe que assim, ó, agora a gente sabe o que acontece lá no botão sináptico, que faz a pessoa desenvolver um transtorno e ficar boa naquilo e treinar fazer aquilo. E agora a gente sabe que aí tem que parar isso, falar assim, ó, meu amigo, tá aqui. Vamos mudar esse comportamento? Agora a gente sabe o porquê. Agora a gente tem a obrigação de mudar. Até então, né, você achava que não podia. Agora você sabe que pode, está aqui provado, então vamos mudar, parceiro. Enfim. Ó, a Marcinha colocou aqui, ó, o psiquiatra, início de avaliação, sempre pede uma série para fechar no diagnóstico e cessar medicações visto a individualidade. É isso aí, é importante entender a individualidade. Agora, assim, ó, já teve gente que chegou para mim, tá? Eu estou acompanhando uma pessoa que ela tem problema com álcool, é uma pessoa de idade, ela tem problema com álcool, a família pediu para mim conversar com essa pessoa. Eu desanimei, eu peguei expectativas, né? A família estava com muita expectativa. Não, vai dar certo. A pessoa já foi internada, não deu certo, foi ruim, passou por vários terapeutas, não deu certo. O que eu fiz? Eu baixei a expectativa da família, e quando eu fui conversar com a pessoa, eu baixei a expectativa da pessoa. Por quê? Senão, assim, agora vai dar certo. Dá um pico de dopamina, aí tem a decepção, nossa, não deu certo. Primeira sessão não deu tudo aquilo. Aí, beleza. Aí já não a pessoa produziu muita dopamina e esperou muita coisa. Aí sofreu uma decepção, cara, não dá mais certo. Do mesmo jeito, se a gente for atender um adolescente, né? 17, 18 anos, cara, o cara vai vir sem dopamina nenhuma. Mas daí, assim, ó, se você consegue se conectar com ele, você consegue fazer ele se identificar contigo, a dopamina dele vai lá em cima na próxima. E ele vai querer voltar. Só que daí você tem que sempre deixar assim, ó, deixar um final que ele queira voltar na próxima sessão. Um exemplo, vamos usar o livros do Dan Brown aqui como exemplo, né? Livros do Dan Brown é assim, ó, é uma técnica que é válida, tá? Mas se você ler um livro do Dan Brown, todo capítulo termina com uma pergunta que vai ser respondida no primeiro parágrafo do capítulo seguinte. Por que isso acontece? Essa pergunta gera uma dúvida. Isso gera um pico de dopamina e faz você querer continuar lendo. Aí você leu o primeiro parágrafo, respondeu a pergunta do último capítulo, só que daí você já começou o parágrafo, começou o capítulo novo. Aí, agora eu vou terminar de ler esse capítulo. Chega lá no final do capítulo, tem uma pergunta que vai ser respondida. Ele faz uma brincadeira com dopamina no teu cérebro e você nem percebe. E você fica preso no livro. Claro, os livros são bons, de boas leituras, mas basicamente assim, ó, além de ser bom, tem muitos livros bons que não usam essa técnica. E você para de ler a hora que quer. Livros que usam essa técnica vendem mais normalmente. Enfim. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém perguntar alguma coisa? Quer discutir alguma coisa? Fique à vontade. Só vou pedir para você, Andrei, antes de você finalizar, de você lembrar de passar as suas redes sociais depois, tá? Ah, tá. Deixa eu responder aqui. Posso responder o nome? Aí, vai. Perfeito. Como lida com a parte da fissura nesse caso do vício? Bom, essa é uma das partes mais difíceis, tá? Então, basicamente assim, ó, é aqui que a gente tem que trabalhar aquela questão, né? O que causa medo e o que causa prazer. Uma das partes, assim, ó, para se controlar, cara, tem uma técnica do Lisla que eu acho legal, que alguém me falou que, assim, ele faz isso, né? De colocar a pessoa, vi cigarro, e ele fala assim, ó, quando você pegar o cigarro, você vai me ouvir dizendo, não, não, não. Cara, eu tava numa mentoria uma vez e alguém me falou sobre isso, eu achei fantástico, fantástico. E eu comecei a usar, tá? Eu comecei a usar, quando eu vou tratar alguém com vício, eu faço isso, eu assusto a pessoa. Funciona, nem sempre, mas a pessoa assim, ó, esses dias, eu também com um cara que tava com problema com álcool, ele falou, cara, quando eu pegava o copo, eu te ouvia falando, que saco, cara, que saco. Eu pegava o copo e lembrava de ti, cara, que raiva que eu tinha de ti. Enfim, a pessoa se sente vigiada, isso é importante, tá? Uma outra questão é assim, ó, regular, tá? Na parte da fissura, a gente está lidando contra a biologia do cérebro. É importante que tenha um remédio para diminuir isso, tá? Para regular um pouquinho, né? É importante entrar com um acompanhamento psiquiátrico. O psiquiatra vai dar um remédio para que a pessoa diminua um pouquinho, aumente o basal de dopamina, para que a pessoa estabilize um pouquinho a dopamina, né? E a serotonina também, tá? Para que ela não precise ficar buscando picos. Isso por si só já diminui um pouco. A gente daria umas 2, 3 semanas para a gente, né, começar a trabalhar. Mas o que acontece? A pessoa só toma remédio para depressão, para ansiedade. Por que na maioria das vezes não dá certo? Porque a pessoa estabilizou durante um tempo. Depois de um tempo, tá, esse remédio, nosso corpo vai se adaptar a ele, ele não vai mais fazer efeito.
vai ter que tomar uma dosagem mais forte, vai ter que tomar mais um remédio e não vai fazer mais efeito, vai perder efeito. Aí depois de 5, 6, 7 anos, a pessoa tomando 2, 3 remédios, tomando remédio para dormir, porque a pessoa desaprendeu a dormir. A pessoa não sabe mais como é não ter depressão, como é não ter ansiedade. Então, assim, ó, é importante que a gente, se a gente identificar, a pessoa identifica, olha, eu acho que eu estou com depressão, terapia, vai para terapia, para que a gente identifique antes desses receptores aqui, ó, dessas conexões neuronais estarem sensíveis demais, tá? Quanto mais tempo demorar para passar, mais sensível vai estar, mais difícil vai ser. Muito, muito, muito mais difícil. Passou 10 anos, muito mais difícil. Passou 30 anos, muito, muito, muito mais difícil. Mas ainda dá. Mas é mais difícil, precisa de foco. É a mesma coisa que a fissura. Precisa de muito foco, tá? A pessoa vai se vigiada, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar irritada, e você tem que explicar tudo isso para ela. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irritada, você vai assim, assim. Você entende que eu quero te ajudar? Tem que fazer ela repetir. Eu entendo, eu sei que você quer me ajudar. E aí, assim, ó, você pode ajudar com cartões de enfrentamento. Tem um atendo que tem transtorno afetivo bipolar, eu faço a pessoa fazer cartões de enfrentamento. Ela vai escrever quando ela tá bem, assim, né? Tô com raiva. Por que não bater na cara das pessoas? Por que não meter a mão na cara? Ah, tô triste. Por que não fazer promessas quando tô triste? Por que não fazer promessas quando tô feliz? Tá? A pessoa com transtorno bipolar, cara, a pessoa feliz, ela faz promessas que ela não pode. Tá? Nunca façam promessas quando estiverem felizes, tá? Vocês não estão em pleno funcionamento do córtex pré-frontal. Então, não façam promessas muito felizes ou muito tristes. Tá? Isso vai dar ruim. Então, é importante você ajudar com isso, tá? Cartões de enfrentamento. Na hora do pico, ela vai ler. As primeiras vezes não vai funcionar. Mas assim, ó, você precisa dizer, ó, vai acontecer isso, 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 isso e isso. E ela precisa saber o que vai acontecer, porque daí você começa a regular a expectativa. É muito importante isso para lidar com a fissura. Vamos lá. Ah, o tempo do vício influencia bastante, sim. Tá? Quanto mais tempo, mais a pessoa treinou. Ó, a substituição que algumas pessoas fazem porque acontece, por exemplo, parar de fumar e começar a comer muito doce. Troca de vício. Tá? A Maria Inês perguntou ali, ó. É uma troca de vício. Imagina o seguinte. Vamos ao álcool aqui de novo. O cara é alcoólatra, o cara bebeu durante muitos anos e o cara começou a frequentar o AA. O cara trocou o vício. Ele não vive mais sem o Alcoólicos Anônimos. Ele trocou o vício da bebida pelo vício do AA. Só que agora é o seguinte, agora ele tem um vício que não prejudica ele, pelo contrário, traz coisas boas, tá? Mas assim, ó, ele vai se sentir sozinho quando ele não estiver no AA, ele vai ter abstinência quando ele não estiver no AA, tá? E vai sentir abstinência. É a mesma coisa aqui. Ah, eu tenho um vício, eu fumo, agora parei de fumar e agora eu vou pro doce. Por quê? Eu tenho uma compulsão. Eu preciso, o sistema ainda é o mesmo. As redes neuronais ainda são o mesmo. Vai trocar poucas informações, vai mudar algumas poucas conexões ali. Opa, antes era o cigarro, agora o que eu encontro esse prazer no doce, tá? É quase a mesma rede neuronal, teve ali uma neuroplasticidade, mas muito pouca. Só mudou ali, basicamente, né, o incentivo, né? Antes ela trocou o incentivo. Ela ainda vai estar muito, muito sensível, né, ao estímulo, só que ela só vai trocar o estímulo. Tem neuroplasticidade, mas muito pouco. Por isso que a galera troca o vício. É isso aí. Se tiver mais alguma pergunta? Se não tiver, eu já vou falando algumas coisinhas aqui, tá? Porque, era para falar 40 minutos, então quase já. Já passou dos 40, né? Então, vamos lá. Ó, o Walter está querendo fazer uma pergunta. Pode manda ver, falar o louco. louco, pode falar o louco. Louco. É o Manda. Wagner, mas pode falar o louco É. mesmo, tá bom? Manda lá. Cara, eu só queria ver a tua opinião assim sobre esse assunto, seguindo nessa linha ali do que tu já estava falando, né? De trocar o vício e tal. E como é que você vê do ponto de vista dos teus estudos e das tuas práticas essa questão de, por exemplo, a pessoa criar hábitos e trocar vícios desses que são prejudiciais por outros hábitos que acabam se tornando vícios, mas que daí são esses que são mais aceitos pela sociedade. Como, por exemplo, a pessoa é viciada ali em comer compulsivo, né? Compulsão alimentar ou até o cigarro, a bebida, e daí ela começa a trocar isso para, por exemplo, criar um hábito de leitura ou criar um hábito de fazer exercício, né?
Perfeito, vamos lá. Olha só, criança, eu me viciei em leitura, tá? Eu me viciei em ler. A minha mãe tinha que botar o horário, era meu hiperfoco, né? Eu me viciei em ler. Os dias que eu não tinha aula, eu acordava, tomava café da manhã, deitava na cama e ficava lendo até meio-dia, almoçava, ia ler até café da tarde, ia ler até a hora de tomar banho, e eu jantava e ia ler até dormir. Era um vício bom, porque eu estava aprendendo, mas era um vício ruim, porque eu não estava brincando, eu não corria, então eu estava me prejudicando. Porque é em excesso, é aquele negócio. Eu gosto sempre de falar, regular para as pessoas colocar, olha, tudo em excesso vai ser prejudicial. Ah, mas eu tenho um vício muito bom, eu tenho um vício em beber água. Ok, beleza. Bebe 18 litros de água por dia, que você corre o risco de morrer. Nosso rim consegue ali filtrar em mais ou menos 18 litros de água por dia, né? Isso é o suficiente para a gente ter uma intoxicação por água já, né? A gente pode ter uma parada ali, o rim pode parar, uma parada drástica ali por excesso de água. E água vai no médico, o médico diz, toma água, né? Vai no terapeuta, toma água, vai fazer isso, toma água. A água é fundamental. É aquele negócio, o excesso vai fazer mal. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro para os pacientes, né? E falar para eles, olha, você vai sim procurar um vício para substituir. Inconscientemente, você vai procurar um vício para substituir. Só que isso não é legal. Talvez você diga, mas é um vício bom. Agora eu trabalho mais, eu me dedico mais ao trabalho. É aquele negócio, mas é a tua família. Eu gosto de ler. Tá, e tu brinca com o teu filho? O teu filho precisa de brincadeira também. Você precisa andar e brincar com ele. Eu não gosto. Problema teu, o teu filho precisa. É importante, você vai fazer até gostar. Nós vamos... Primeiro, assim, ó, quando o cliente vem, eu falo assim, ó, senta aqui, a gente acolhe, né? Passa a mão, assim, né? Passa a mão metaforicamente, né? Não vamos passar a mão nos clientes, né? Que vai dar processo. Mas, enfim, a gente acolhe ele. Depois, na segunda, a gente ainda acolhe. Na terceira sessão, se precisar, meu amigo, ali, ó, aí é lambada. Aí assim, ó, eu já criei um vínculo com o paciente, com o cliente, aí a gente desce lambada nele. Eu falo, tu fez isso aqui, fez essa atividade? Não fiz. Por que não fez? Porque não sei o que. Eu não consigo beber água. Por que tu não consegue beber água, cara? Tu tem uma deficiência que não consegue beber água? Tu não consegue ir lá na geladeira pegar uma água? Não, eu não lembro. Então bota a porra do alarme no celular, caramba. Bota o alarme e vai lá e toma essa água. Mas não sei o que lá. Bota o alarme aí agora. Bota aí, ó. Tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Mas vai atrapalhar. Dane-se. Até você se acostumar, até você lembrar, até isso virar um hábito. Você lembrar, você vai fazer isso. Então, assim, ó, tem essa questão de trocar vícios por vícios, é prejudicial. Eu vou trocar um vício ruim por um vício que a sociedade vai me agradecer. Mas isso ainda vai continuar me prejudicando. Então, eu defendo que a gente tem que tratar isso. Aí, ó, o equilíbrio, o André colocou aqui, ó. O equilíbrio é o ideal. Muito bom. Gostei desse teu posicionamento. E é assim, muitas similaridades assim desse teu processo, tanto do aprendizado e da maneira que tu vê as coisas, né? Mas assim, eu até um tempo atrás estava tendo uma conversa aí num curso presencial que eu fiz, e daí bastante gente colocou esse ponto que quando começa a gostar ou começa a estudar um determinado assunto, aquilo fica uma coisa compulsiva de querer só estudar aquilo, não querer mais fazer as outras coisas, não querer mais trabalhar, não querer mais passar tempo, como tu falou, com os familiares ou com as outras pessoas, né, que normalmente ela passava tempo porque fica obcecada naquilo, né? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Ó, por exemplo, assim, ó, a Marcinha fez 2 perguntinhas aqui, ó, vou responder aqui rapidinho. Ó, no caso de quem tem TDAH, a dificuldade de focar no conteúdo que foi tratado, aqui, deixa eu ver aqui, eu vou responder como eu entendi, tá, Marcinha? Se não for isso, daí tu me fala aqui. O TDAH, ele tem dificuldade, na verdade, assim, o TDAH, ele não tem falta de foco, ele tem muita atenção, na verdade. Ele não tem falta de atenção, ele tem muita atenção. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou escutando a TV, meus filhos estão lá na sala com a minha esposa, estou aqui no meu quarto agora, toquei minha esposa daqui, eles estão lá na sala e eu estou escutando a TV. Eu estou falando com vocês, daqui a pouco eu esqueço o que eu estou falando, eu tenho que voltar a lembrar, né? É importante, por isso que eu deixo as coisas meio mentalmente separadas, os temas, né? Para mim lembrar. Mas basicamente, quem tem TDAH, o difícil é você, por exemplo, assim, ó, é mais difícil ainda você tirar um vício e ele não ir para outro. Mas assim, ó, ele tem foco também, o foco aqui, né, para terapia, para neuroplasticidade, é você insistir. E você vai junto com ele vai falhar, mas você vai ter que, junto com ele, assim, ó, apoiando quando precisar, dando lambada quando precisar, para dizer, ó, tem que fazer. Mas eu deixei, a prova é amanhã e eu ainda não estudei.
Tá, e por que não estudou? Ah, não tive tempo. Teve. Vamos lá, vamos estudar. Aí, às vezes, assim, ó, manda uma mensagem, e aí, Joãozinho, estudou hoje? Não. Então, estuda, me manda uma foto. Se você não mandar uma foto, você vai ter uma punição, cara. Vou ter que dar uma punição. E aí, depois que você já criou uma boa afinidade com o cliente, você pode falar, cara, tu vai pagar uma multa, eu vou te cobrar uma multa, é isso, é aquilo, você vai pagar um castigo, tá? Você pode fazer brincadeiras, tornar até a coisa um pouco mais lúdica. Adultos também gostam disso, né? Enfim, a neuroplasticidade ativa é por meio da repetição também, sim. Repetição ajuda muito, é o foco, né? Ok, eu vou aprender a falar mandarim. Poshuniao Hasuei. Eu estou pensando em tomar água. Poshuniao Ti Mepal. Eu quero comer pão. Eu preciso parar, pensar e repetir, até que isso vire automático, né? Eu possa falar sem pensar muito. É isso aí, ó. Caminho é o treino da mente. Caminho é o treino da mente? Mais ou menos isso aí mesmo. É um treino. A gente está sempre treinando. Treinando para evoluir, para ficar ansioso, para ficar depressivo, para ficar viciado. Tá? É um treino. A gente está sendo treinado todo dia. E a gente está se treinando. A terapia faz a gente parar. Opa, peraí, eu preciso de um olhar de fora. O consultor da empresa, né? Eu preciso de um consultor que chega aqui e olha assim, olha, essa luz ali está acesa, mas ela podia apagar. Todo mundo na empresa sabe que a luz podia estar apagada. Mas precisa de um consultor, pagar caro para o consultor, chegar e falar assim, ó, essa luz está fazendo vocês gastar tantos reais por ano. Apaga aquela porcaria daquela luz. Tem que vir dar uma lambada na gente para a gente perceber que está fazendo errado. Mas a gente sabe que está fazendo errado. É a mesma coisa, a gente está fazendo errado, gastando energia desnecessária, um monte de coisa, aí chega o terapeuta e fala assim, olha, vamos olhar agora de fora, sem emoção, e aí ele vai orientando a gente, né? Enfim, eu sou viciado em trabalho, domingo para mim é horrível. Então, domingo você vai fazer um comportamento novo. Eu vou pegar minha família e vou passear. Por quê? Eu não gosto de ficar em casa com a família, me faz mal, eu sinto falta do trabalho, então eu vou pegar a família e vou passear, porque eu estou ocupando a minha cabeça, tá? E com o tempo eu vou desenvolver prazer, eu vou sentir prazer naquilo. Eu só não vou, o Vila tá indo já. Tchau, Vila. Obrigadão. Vai descansar. Então, eu só não vou, eu vou ter que, com o tempo, eu vou produzir dopamina suficiente. Vou ter uma rede neuronal para que eu queira passear com a minha família. Ficar em casa é ruim, com a minha família eu não gosto, então eu vou desenvolver comportamentos que eu me sinta bem de pegar a família e falar assim, vamos para o parque, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Eu estou combatendo algo que é ruim para mim e está todo mundo ganhando. Eu estou tendo momentos com a minha família. Ficar em casa é ruim. Eu preciso ocupar a minha mente com alguma coisa. É uma terapia comportamental. Isso aí. Tem mais alguma dúvida? Enquanto a galera vai pensando se tem mais alguma dúvida, eu vou fazer um jabazinho aqui, tá? Se alguém quiser saber mais sobre isso, tá? Se alguém quiser saber sobre isso, tem gente que está trazendo isso no Brasil, já tem gente aqui no Brasil ensinando isso, tá? Gente muito boa, mas ainda tem pouco. A galera está ensinando uma coisa mais macro. Principalmente ali, eu queria falar um pouquinho, o Joalisson entrou aqui atrasado, né? Que queria vir. Joalisson, eu queria falar um pouquinho sobre o eixo HPA, né? Hipotálamo, pituitária e adrenal. Só que eu mudei um pouquinho, tá? Essa apresentação, mas assim, nos treinamentos que eu dou para a galera, aí vai longe. A gente tem mais ou menos ali umas 20 horas de aula, tá? Puxado, bastante coisa. Aí o que eu faço? Eu explico, eu vou falando, falo para a galera, tá aqui, entrego a apostila em PDF, falo, tá aqui. Aqui é o museu, a gente passeou pelo museu, eu fui como guia. Agora vocês vão de volta, com calma. Depois fica lá gravado, você vai com calma e vai aprender. Tô com dúvida. Toma aí para isso. É normal ter dúvida. Quem não tem dúvida não prestou atenção direito, né? Alguma dúvida tem que surgir. Enfim, e para quem quiser saber um pouco mais, tá? Eu dou treinamento sobre isso aqui, ó, é bem intenso, é bem legal. Já incluí coisas novas, né? Comecei isso no ano passado, no final do ano passado, já incluí coisas novas, mais conhecimento, e estou sempre trazendo algum artigo novo, né? Traduzindo algum artigo, pegando artigo, traduzindo conhecimentos novos. Para quem quer aprender, olha, eu quero, mas eu não quero gastar dinheiro com nada. Tá aqui, aqueles livros que eu mostrei no começo. Vou mostrar de novo aqui, tá? Para quem quiser. É esse aqui, ó. Neurociências, é a bíblia da área, tá? É básico, tem que começar por esse. Se alguém for entrar no mestrado, esse assunto, tá? Tem mestre em neurociências que ainda tem dificuldade de entender, tá? Mas assim, ó, e tem terapeuta que não faz a menor ideia, tem psicólogo, tem psiquiatra
Eu não faço a menor ideia disso que eu falei para vocês hoje, tá? Então, assim, ó, são pessoas que têm 5 anos de faculdade e estão atrás de vocês agora. Então, assim, ó, Neurociências é o livro, leiam, tá? Leiam. O treinamento que eu dou, o curso que eu dou, é baseado nesse livro, em artigos, né? E esse aqui, ó, Terapia Cognitivo-Comportamental, da Judith Peck. Muito bom também, tá? Juntando esses 2 livros, vocês têm, assim, ó, é uma bazuca para matar uma mosca. É uma baita de uma arma para matar uma coisinha pequenininha. Você tem uma ferramenta muito, muito potente e, sem dúvida, a terapia de vocês vai ser mais eficiente, vai ser... E vocês vão conseguir fidelizar mais clientes, tá? Quando alguém me liga, hoje eu explico isso aqui na ligação, alguém me liga, ou alguém manda uma mensagem, vamos marcar uma ligação de 15 minutinhos. Eu fico 40 com a pessoa, eu explico um pouco disso aqui. Aí você, eu quero. Nossa, nunca ninguém me falou isso, tá? Enfim, a galera gosta, né? A galera olha e fala assim, pô, você entende do que tá falando. É importante isso, né? Enfim. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, tá no Instagram, tá o Andrei Schwantz, né? Schwantz, para quem não sabe alemão, tá? O Schwantz significa rabo comprido. E o primeiro Schwantz é de 1387, lá do norte da Alemanha, e se dava esse nome para quem tinha um pedaço de terra muito comprido e estreito, similar a um rabo. Enfim, curiosidades aqui, né? Vamos lá. Tem o YouTube também, tá? O Andrei Schwantz também. O YouTube tem poucos vídeos no YouTube ainda, pouquíssimos. Enfim, mas se vocês quiserem seguir lá, eu vou ficar muito contente. Se quiserem manter contato, quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu tô ali no PDM, tô sempre ali respondendo. Se alguém tiver uma dúvida, quiser mandar no particular, tô à disposição para vocês sempre, tá? Se alguém quiser tiver mais uma dúvida e quiser mandar, essa é a hora. Então, é interessante, só finalizando aqui também, dentro daquele parâmetro que você estava falando, de que a gente acaba trocando um vício para o outro, né? Interessante que eu tinha esse vício de fumar e eu acabei trocando. Na época eu falei, quer saber uma coisa? Toda vez que eu for ter vontade de fumar, eu vou tomar um café, porque o café, para mim, fazia o contrário. Eu tomava um café, dava vontade de fumar. E eu pensei, eu vou fazer o contrário. Toda vez que me der vontade, eu vou tomar um café. E comecei a criar esse vício, justamente, e foi interessante, porque deu certo. Eu acabei, é lógico, não só com essa técnica, mas também com remédio, com os pads, né, com os adesivos, e com o chiclete junto. Aí, em 1 semana, 2 semanas, já estava tranquilo. Foi assim, foi muito bom. Então, na realidade, era isso que eu queria só complementar, porque a gente acaba trocando mesmo, e é muito interessante essa troca. André, uma coisa que eu sempre digo para a galera assim, parar de fumar é muito fácil. Eu parei umas 3 vezes. Só eu parei. Enfim, eu também era fumante, faz uns 7 anos que eu parei de fumar, né? Enfim, mas assim, tentei várias vezes, né? Chegava a sonhar que tava fumando, chegava a sonhar que tava fumando. E assim, eu tava fumando, ficava 2, 3 dias sem fumar, não conseguia tirar a mão da boca. Tava sempre com a mão na boca, não sabia por quê. Mas enfim, é um vício tenso. Alguém mandou aqui uma mensagenzinha, vamos ver. Opa, última pergunta aqui. Parabéns, obrigado, Marcinha, obrigado mesmo. Aqui, o Ronald, tem alguma novidade sobre neurociência, sobre o que achou bem legal para compartilhar? Bom, uma bem legal, tá, que eu achei mais bacana foi essa... tem uma do ano passado, né, que ainda é recente, tá? Então, olha só, é bem legal, é um caso bem conhecido, tá, no mundo da neurociência, que é da Sarah. Ela é uma mulher que... Não, perdão. Não. É desse mesmo que é do ano passado. A Sarah. Ela é uma mulher que ela tinha depressão, ela tentou suicídio várias vezes, ela tinha uma depressão assim, terapia não funcionava, remédio não funcionava, nada dava certo, nada mesmo dava certo. E resolveram fazer alguns testes diferentes, tá? Por exemplo, assim, o que a gente faz como terapeuta é fazer o córtex pré-frontal regular a amígdala, né? Ali no nível mais macro já. E o que fizeram com ela? Fizeram uma cirurgia, tá? Eu esqueci o nome agora do cara que fez a cirurgia. Colocaram um capacete nela, tá? Interessante assim, também que eu falo um pouquinho no treinamento, né? Sobre as áreas do cérebro que ativam. Tem pessoas que melhoram mais com terapia, tem pessoas que ativam mais o símbolo, que precisam de remédio, mais remédio, enfim.
Daqui a um tempo, tá? A coisa vai ser ainda mais fácil. Você vai fazer ali um scanner da pessoa ali, vai saber, ó, esse cara aqui vai pro remédio, esse cara aqui vai pra terapia, esse aqui precisa dos dois. Tá? Acredito muito que daqui a uns 20, 30 anos a coisa vai ser assim. Mas enfim, enquanto não é, né? Mas enfim, a Sarah era assim, ó, ela tinha depressão muito grave mesmo, depressão profunda. E o que fizeram? Botaram um capacete nela para ver a atividade cerebral dela durante uma semana. E aí pediram para ela anotar, né? Tô me sentindo triste, tô me sentindo bem, tô me sentindo depressiva, assim. Ela foi anotando. Depois eles compararam a anotação com a atividade cerebral dela. E o que fizeram? Né? Pegaram aquele padrão e colocaram um computadorzinho, um microcomputador por baixo da pele dela, do crânio, e ligaram no córtex pré-frontal e na amígdala. Aí o que acontecia? Ela estava pela rua, tranquilo, de repente ela começava a se comportar depressiva, ela sentia depressiva. Aquela área, né, neuronal ali se ativava, porque aquele computador que identificava aquele padrão, ele emitia pulsos elétricos e ativava outras partes do cérebro, né, a Deep Brain Stimulation, né, ele ativava outras partes do cérebro e assim, ó, ela estava sentindo mal, depressiva, 2, 3 segundos depois ela se sentia bem. Então, curaram a depressão dela. Quem pode dizer? Curaram a depressão dela com o computador que colocaram na cabeça dela. É claro que isso é muito caro, né? Não tá falando, isso custa milhões de dólares. Não é fácil botar um eletrodo, um fiozinho de cobre na parte certa do cérebro, né? Uma escorregadinha e dar uma caca, né? Se aquilo se movimentar errado, tem que ser alguém muito bem treinado, alguém muito bem habilitado. Enfim, mas é assim, ó, é uma novidade que eu achei fantástico, eu achei incrível, tá? E isso, inclusive, eu trago esse e mais alguns, né? Explicando um pouquinho ali, ó. Tem um artigo bem legal também, mostrando sobre um estudo de crianças na Romênia que cresceram em abrigos para criança que eram totalmente negligenciadas lá, né? Elas não tinham nenhum afeto, nenhum carinho. O que acontecia com elas? Elas tinham uma massa cerebral menor, o peso do cérebro era menor, o volume do cérebro era menor, e o córtex pré-frontal dela era muito menor do que o normal, enquanto a amígdala era maior. Tá? Eles tinham um sistema de defesa ali, ó, essa questão, o sistema de luta e fuga estava tão ativado sempre, o tempo todo, que a amígdala cresceu, tá? Eles malharam a amígdala, enquanto o córtex, né, ficou menor, o córtex pré-frontal ficou menor. O que acontecia? Você pegava uma criança dessa e colocava ela para brincar com crianças, teoricamente, neurotípicas, essa criança não conseguia brincar. Ela ia ser agressiva, ela não sabia viver em público. Eles viviam como se fossem macacos. Eles viviam como se fossem macacos. O macaco, ele não sabe viver com humanos. Ele sabe viver na sociedade dele, mas ele não sabe viver com humanos. Essas crianças se comportavam assim também. É um negócio, assim, ó, fantástico, fantástico mesmo, assim, as descobertas que tem. E aí isso eu trago também para a galera, né? Enfim. É isso aí. Isso aí. Bom, até a Marcinha também falou que teve um parente aí que acabou fazendo também, teve ajuda, né, com a cirurgia que fez no cérebro. E então, vamos fazer o seguinte, André, a gente precisa ir encerrando aqui, fica aí logo depois que a gente encerrar, que tem umas perguntinhas aqui, principalmente até do louco, do nosso amigo louco aí, que ele depois ele até falou para depois passar os ingressos aí, como é que compra os ingressos para esse teu passeio no museu do cérebro, tá? Então, é o teu curso, tá joia? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora aqui, ó, estamos encerrando mais essa aula aqui do Andrei, que trouxe muitas informações pontuais para o nosso aprendizado e que foi sensacional. E espero que vocês aqui tenham gostado, tá? Lembrando a todos para que entrem e sigam o nosso Instagram, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas resenhas que teremos por aí, tá? E em nome de toda a nossa equipe, diretores e gestores, o nosso imenso agradecimento ao palestrante de hoje, Andrei Schwartz, e a todos que estão aqui presentes, e a você também que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube.
Já deu seu like? Então, dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!